Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Com B de Bola, B de Bandeirantes, o meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. No ar, o Esporte em Debate desta segunda-feira aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até às 19h30 com muito esporte, muito debate, muito bate-papo, muita informação para você ligado no AM 1170 da Bandeirantes Campinas, no FM 85.7 na faixa estendida. Estamos também em Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão, aquele abraço para você ligado em 85.3, 85.3 na faixa estendida e no AM 1270. Estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, são mais de 16 mil inscritos. Deixe o seu like na transmissão, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Programa recheado de atrações. Vamos falar bastante sobre Guarani Ponte Preta e Guarani. Ontem a Macaca empatou por 2-2. Perdeu a liderança da Série 2, mas tem a mesma pontuação do líder. E volta a campo já na próxima quarta-feira, 15h, em Rio Claro. Já informações sobre ingressos. Você que está se programando para acompanhar a Macaca em Rio Claro pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Informações também do Guarani. O Bugre volta a campo nesta quarta-feira também, 20h30 no Brinco, contra a Portuguesa. Guarani, 3 derrotas consecutivas. Busca e necessita urgentemente de um resultado positivo diante da Portuguesa, que está na zona do rebaixamento e ontem perdeu. Já Mozart vai falar aqui na Bandeirantes, assim como também o técnico Hélio dos Anjos. Ambos vão avaliar as respectivas partidas das duas equipes e já projetar a sequência da competição. E a partir de agora você pode participar conosco do Fala Galera. 19 é o código de área, 971021493. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Assine a sua mensagem. Mensagens de áudio, mensagens curtas, 30, 40 segundos no máximo, para a gente ter o maior número de participação possível. E claro, você também pode mandar a sua mensagem de texto. Tá voltando para casa, tá no trânsito, tá pelas principais rodovias aqui da região. Como é que tá o trânsito? A temperatura vai chover? Não vai? Há uma expectativa de chuva forte para Campinas e para toda a região. Mande a sua mensagem, a sua prestação de serviço e participe conosco. Olha, o Fala Galera de hoje é o seguinte, hein? Para torcedores do Guarani, você é a favor da manutenção de Mozart Santos no comando técnico do Bugre? Vou repetir, você é a favor da manutenção de Mozart no comando técnico do Guarani? E para os ponte-bretanos, Matheus Jesus voltou ontem e inclusive fez o gol de empate que evitou a derrota da Macaca no jogo contra o Juventus. Matheus Jesus merece sequência como titular na Ponte? Esta é a pergunta para Ponte Bretanos e ao Fala Galera, 971021493. Olha, é o seguinte, em pautas do programa de hoje no Guarani, pressão sobre Mozart aumenta e jogo de quarta-feira vira decisão. O Mozart fala sobre a atmosfera para enfrentar a Portuguesa. Já vamos ouvir o treinador bugrino. Giovanni Augusto aumenta a intensidade dos treinamentos e pode, estou dizendo aqui, pode voltar contra a Portuguesa. E o Bugre quer usar a última vaga no Paulistão
para encontrar um camisa 9. A diretoria não confirmou nomes de Gustavo Coutinho e Bruno Mendes. Na Ponte Preta, Matheus Jesus foi destaque em empate da Macaca contra o Juventus. Hélio dos Anjos fala sobre resultados recentes da Ponte Preta. Sistema defensivo preocupa a comissão técnica. 9 gols sofridos em 7 jogos. Aliás, nos últimos 2 jogos, foram 5 gols sofridos. Este sistema defensivo que está preocupando a comissão técnica. E Pablo Diego deve seguir como desfalque para o jogo contra o Rio Claro. Outras pautas, notícias do dia. Aliás, daqui a pouquinho vamos trazer também informações sobre a Copa do Brasil. Sorteio na quarta-feira, vamos trazer os times, os potes, aquela situação envolvendo o Guarani que a gente explicou, inclusive com a participação do presidente Ricardo Moisés. O Burger ainda aguarda a decisão do TJD para saber se vai ou não disputar a Copa do Brasil. Mas a Macaca está confirmada. E você vai ficar sabendo aqui qual pode ser o adversário, ou qual será, a gente não sabe porque o sorteio é na quarta. Mas os prováveis adversários ou o provável adversário da Macaca, os times que podem enfrentar a Ponte na primeira fase da Copa do Brasil. Notícias do dia: Vitor Pereira corre riscos de demissão se não chegar à final do Mundial de Clubes. Jogadores brigões do Clássico Atletiba são denunciados e podem pegar até 12 jogos de suspensão. O Ministério Público Espanhol nega pedido de liberdade provisória de Daniel Alves. E para fechar o programa, você já sabe, tem o Na Lata, onde os comentaristas vão responder na lata. Hoje, com a presença mais do que especial dele aqui nos estúdios da Bandeirantes, Carlos Henrique, o Bate Pesado. Fala aí, CH, um grande abraço para você, boa tarde. Viva Boles, um grande abraço, um brinde para você, um brinde feito com água. Aqui, mas está valendo, tá aqui, ó. Aí, ó. Tim. Boa. Saúde para você, meu amigo. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação muito grande estar por aqui. E o Fala Galera de hoje tem aí uma pergunta marota, bem marota. Você é a favor da manutenção do Mozart como técnico do Guarani? Até quarta-feira, sim. Porque depois de tudo que aconteceu no sábado, não há tempo hábil. Se ele recuperar o time, que jogou até relativamente de maneira interessante no segundo tempo. Primeiro tempo o Guarani não jogou, né? Graças ao esquema dele amedrontado, né? Não deu para entender o que ele fez no primeiro tempo, as escolhas que realizou. Até quarta, sim. Se ele não vencer a Portuguesa, aí fica sem clima, tem que trocar o treinador, apesar de eu ser terminantemente contra troca de treinador no meio de temporada, no meio do campeonato. Matheus Jesus merece na Ponte uma sequência? Como titular, evidentemente, sim. Merece sim. Achei que ele jogou bem, foi agraciado com o gol, não é? Um ano para ele muito difícil, muito difícil. Tá magro, tá em forma, correu o campo todo durante 90 minutos. Sim, se eu fosse o Hélio, daria outra oportunidade para ele. Leandro Boles. Obrigado, este é o Carlos Henrique, o Bate Pesado conosco aqui no microfonaço da Bandeirantes no Esporte em Debate desta segunda-feira, hoje, dia 6 de fevereiro de 2023. Vamos juntos, portanto, até às 19h30. Para você que está no YouTube, participe do nosso chat, mande a sua mensagem, registre a sua participação. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, já temos as primeiras participações da galera. Boa tarde, Boles. Mozart tem que ser mantido no comando do Guarani. E se demitir, vai trazer quem de nome? Ele conhece o time. Paciência que quarta-feira ganharemos da Portuguesa. Um abraço. É o Alexandre. Tem essa também, né, CH? O tempo é curto. Você acaba demitindo o treinador. Guarani joga na quarta-feira e depois volta a campo já no sábado contra o São Bento, lá em Sorocaba. Depois na outra quarta-feira já tem jogo e assim sucessivamente. O tempo de recuperação é curto. Mas se não ganhar a quarta, tem que trocar. Aí fica sem clima. Aí ele não vai conseguir trabalhar. Eu vou repetir, eu sou contra a demissão de treinador no meio de campeonato. Mas se perder, por exemplo, da Portuguesa, ou se não conseguir ganhar, tem que trocar na quarta-feira. Quarta-feira é o deadline. Ou ganha ou ganha. Se não vencer, eu trocaria. Eu trocaria pelo clima que está muito pesado. Jogo em casa tem que vencer. Já deveria ter vencido o Bragantino. Não venceu, perdeu. Nem empatar, empatou. Então, eu vou repetir. Eu sou contra a troca de treinador, mas
também tem que ter clima para o cara continuar trabalhando, né? E tá todo mundo muito chateado com o time. É isso aí, siga participando conosco, mandando a sua mensagem. Vamos com as primeiras mensagens de áudio. Solta aí, Rodrigo Dreyer na máquina do som, Gil Kleber também, a equipe técnica comandada pelo Gil e o Gilberto Silf através da modulação no YouTube, com as imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Solta aí a participação da galera, Dreyer. Boa tarde, Leandro Boles e pessoal da Bandeirantes. Meu nome é André Passe, sou aqui do Taquaral. Esse jogo de quarta-feira do Guarani é a final pro Campeonato Paulista, pro Guarani. Que se vencer, vai abrir 3 pontos da própria Portuguesa e vai ficar com um saldo de gols bem maior do que a Portuguesa. Agora, se perder, é o grande risco de rebaixamento. O que vocês acham? Vai ficar entre Guarani, Ferroviária, Ituano e Portuguesa. Desses 2 vão cair. Infelizmente o Guarani está nessa situação por teimosia e incompetência do seu treinador. Valeu, André, muito obrigado pela sua participação conosco. O torcedor bugrino preocupado, a sequência de jogos, eu já disse aqui, é Portuguesa, tem ainda o Palmeiras na última rodada, vai depender de somar pontos contra o Palmeiras na última rodada. É uma situação bastante complicada, evidentemente, cada vez mais pressionado o técnico Moza, principalmente pelos resultados ruins. Em 6 partidas, o Guarani tem que ganhar 2 jogos e empatar 2 para se livrar. Sendo que dos 6 jogos tem o Palmeiras pela frente. Não vai ser fácil. Tem que começar a vencer na quarta-feira. Vamos com mais participações, mensagens de áudio através do 971021493. Boa tarde, amigo da Bandeirantes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero mandar um abraço aqui pro Carlos Batista, o Ademir Gomes, o Henrique aí, bate pesado, o Greg, gente boa para mais de metro. Então, eu tô mandando esse áudio hoje só para agradecer a vocês pela programação. Gosto muito de ouvir vocês falar de futebol, apesar de que o meu time ultimamente não tem o que falar dele, né? Que é só pé de rato que foi montado o time, né? A situação que não preciso nem dizer que time que é, que você já sabe. Eu sou o Antônio aqui de Nova Odessa. Infelizmente eu torço pro Guarani. E o coração ninguém manda. Não tem jeito, mas tudo bem. Vamos em frente, né? Então, fica aqui um abraço meu. Que Deus abençoe a todos, com toda a sorte e bênção. Que amanhã, que vou mandar um outro áudio, e eu quero dar as opiniões sobre algum jogador aqui no time que eu não gosto. Tá bom? Não gosto de ver jogando. São 3. Aliás, 4, pode ser 5, porque os goleiros também, para mim, não servem. Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Jesus ama todos vocês, tá? Um abraço. Valeu, muito obrigado. É o seu Antônio. Alô, seu Antônio, muito obrigado pela participação aqui conosco. Siga participando, mandando a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, 971021493, debatendo, opinando, informações em relação ao Guarani, a Ponte Preta. A gente coloca aqui alguns temas, mas evidentemente que você pode trazer a sua opinião em relação a outras situações dos dois times. Lembrando, fala galera, você é a favor da manutenção do técnico Mozart no comando técnico do Guarani? E para Ponte Pretanos, Matheus Jesus merece sequência como titular na Ponte? Aliás, já vamos ouvir os 2 gols da Ponte. O empate por 2-2 ontem, o primeiro gol do Elvis, ele cobrou o pênalti, o goleiro defendeu, na sombra ele fez. E o Matheus Jesus, que aos 42 minutos do segundo tempo, no seu retorno, fez o gol de empate da Macaca. Agradecendo aos ouvintes que estão mandando mensagens dizendo sobre um problema técnico no nosso aplicativo, mas já foi resolvido. Estamos com o som já resolvido, hein? Beleza? Então é isso. Um abraço pro Aruan Marques, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Boa tarde a todos. É verdade que estão estudando as voltas das 2 torcidas nos clássicos paulistas e o derby campineiro pode voltar também? Olha, Aruan, essa situação voltou à tona após o Palmeiras ter jogado no Morumbi no último sábado contra o Santos, casa do São Paulo, que não ocorria há mais de 15 anos.
e deu tudo certo. Agora, houve também a torcida única, né? Não tivemos torcida do Santos. E existe até essa expectativa de que possa voltar um dia. Pelo que a gente vem acompanhando, eu acho que num presente momento, isso dificilmente vai acontecer esse ano ou nos próximos anos. Tudo pode acontecer em relação ao Ministério Público, mas não há uma expectativa num presente para que, neste ano, eu digo, né, nesse Campeonato Paulista, reta final, ou até no Campeonato Brasileiro, por o retorno das torcidas nos estádios, né, a torcida visitante nos estádios em clássicos e também, efetivamente, afetando aqui as torcidas de Campinas, seja num derby ou quando, por exemplo, o Guarani recebeu recentemente o Santos, a torcida do Santos não pôde comparecer, vai receber o Palmeiras, a torcida do Palmeiras também não poderá comparecer. Vamos com mais participações nesta abertura do programa, agora 17h16 em Campinas, mais participações. Ô, CH, é o seguinte, cara, que história que é essa? Ficar fazendo propaganda por debaixo dos panos aí pra demitir treinador. E olha que eu sou ponte pretano, hein? Você tá fazendo propaganda pra demitir treinador do Guarani. Que isso, cara? Faça uma proposta aí, uma enquete pra demitir 2 pessoas da banca de vocês aí. Que falta de profissionalismo é essa? Que horror. Meu nome é Luiz Carlos do Santa Genebra, tá bom? E aí, CH, o seu nome foi citado aí pelo Luiz Carlos, está dizendo que você está querendo demitir treinador do Guarani. Faz uma gentileza, por favor. Pois não. Você pode repetir a pergunta do Fala Galera de hoje? Vamos lá. Por Vou favor, repetir para você. Já fez isso várias vezes. Não, Pode mas repetir? o seu pedido é uma ordem, né, Imagina, CH? só claro, uma solicitação. Claro. Olha, é o seguinte, Fala Galera de hoje, você participa conosco, 971021493. A produção colocou a seguinte pergunta. Você é a favor da manutenção de Mozart no comando técnico do Guarani? É essa a pergunta. E eu não vou responder? Por que eu não vou responder? Isso é falta de profissionalismo? Respeito a opinião de todo mundo, mas a interpretação. Primeiro que eu fiz uma introdução nessa colocação e nessa resposta da pergunta que você acabou de fazer para mim. Sim, está aqui no Fala Galera. Eu não estou fazendo campanha por debaixo dos panos nenhuma. Eu estou falando claramente o que eu acho. Tem que ter opinião. Eu estou comentando o programa. Se você faz uma pergunta, eu tenho que ter resposta. Eu sou pago para isso. A campanha do técnico Mozart é muito ruim. O time dele não tem desempenho. E eu, antes que coloquei a minha opinião, disse o seguinte: eu sou terminantemente contra demissão de treinadores no meio do campeonato. Só que não há mais clima. A pressão é muito grande, é ruim até para ele. Então ninguém está fazendo campanha contra ninguém. Mesmo porque eu não tenho nenhuma pretensão de influenciar, e eu tenho certeza que não influencia, porque tem gente competente lá no Guarani para poder tocar o futebol. A minha opinião é apenas a minha opinião. Não tem nenhuma intenção de derrubar ninguém, de empregar alguém, nenhuma. Eu só tenho que dar a minha opinião. E a minha opinião é, atenção, hein? Minha opinião é, eu sou contra a demissão de treinador no meio do campeonato. Só que não sou eu que decido. Agora, você demitiria com esse tipo de jogo apresentado e com essa campanha? Sim. Se não ganhar na quarta-feira, demitiria. Só respondi a pergunta que foi feita a esse amigo de vocês. Mas eu respeito Luiz Carlos ou Luiz Cláudio. Isso, Luiz Carlos. Um grande abraço para você, mas eu acho que você está levando a coisa para um outro caminho. Mas eu respeito sua opinião e tenho tranquilidade naquilo que eu estou fazendo aqui. Eu tenho e sou pago para opinar. E vou sempre opinar. Às vezes vou agradar, às vezes vou desagradar. Mas o barco segue e a vida também segue. Certo, Boris? Certo, já diria aquele narrador famoso, tá registrado. Quilão Bugrino, todo jogo é a mesma coisa, conversa fiada desse técnico medíocre, misericórdia, todo jogo é a mesma conversa, tem que pensar no próximo jogo. Não, minha opinião, ou na minha opinião, essa, entre aspas, aí o Quilão coloca que porcaria de presidente, vai morrer abraçado com essa porcaria de técnico na Série A2, misericórdia. É a opinião do ouvinte, o Quilão Bugrino. A Ponte Preta mostrou a cara... Elvis péssimo em pênalti, foi o segundo, né, que ele perdeu, mas acabou convertendo no rebote. Chega de Elvis bater pênalti, é o 54-0-0, é o Alexandre que está participando aqui conosco. CH, chuvas estão segurando o Matheus Jesus em casa, na academia, tá focado, até porque é a última chance. Agora a Ponte precisa contratar 3 zagueiros para a Série B. Lembrando que o Fábio Sanches, ele está no processo de transição para voltar, então a Ponte tem um zagueiro qualificado, eu considero o melhor deles.
mas não está jogando porque se machucou antes do campeonato. Agora a Ponte precisa contratar 3 zagueiros para a Série B, liberar o Guilherme Souza, emprestar o Thiago Oliveira, contratar um meia e 2 atacantes. Valeu. É a opinião do 7034, é o Carlos. Carlos que está participando conosco. Muitas mensagens, viu? Muitas mensagens. Um abraço para todos que estão participando aqui conosco e já já eu trago mais participações. Você que também que está participando através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já vai falar Mozart, vai falar também Hélio dos Anjos, tem muito mais aqui na Bandeirantes. Fique ligado ao Esporte em Debate desta segunda-feira para começar com o pé direito a semana. Agora são 17h20 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Estamos de volta com o Esporte em Debate nesta segunda-feira. Você ligado no AM, no FM em Campinas, toda a região metropolitana, as cidades aqui da nossa região e também em Ribeirão Preto. Estamos ao vivo também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos até as 19h30. Vamos ouvir o técnico Mozart. O Guarani, na última rodada, sábado, perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0. E agora o técnico Mozart fala na Bandeirantes. Cabe a nós termos o desempenho que nós tivemos no segundo tempo, porque eu acredito muito nisso, essa sinergia parte sempre de dentro para fora. Nós temos que ter desempenho para o torcedor vir junto. E eu acredito que se nós mantivermos o desempenho e é a nossa obrigação, e pode ter certeza que nós vamos ter na quarta-feira, aí nós somos um time bem difícil de jogar aqui no Brinco. Tanto é que nós estamos com uma invencibilidade importante aí, né? Acho que eram 8 vitórias, né? E um empate, né? 9 jogos, né? Então agora vamos ter que recomeçar essa invencibilidade. Ser uma final contra a Portuguesa, eu concordo 100%, assim, porque realmente o jogo, os próximos jogos, eles se tornam bem decisivos para nós, né? Então a nossa preparação tem que ser de acordo com a necessidade e a importância do jogo. E pode ter certeza que a nossa preparação vai ser de acordo com a importância do jogo. Crítica, assim, eu acho bem natural, assim, principalmente quando você perde o jogo em casa. A crítica, ela faz parte. Assim, sinceramente, principalmente boa parte do jogo foi, assim, uma quantidade bem pequena, assim, na minha opinião, de torcedores que criticaram, a grande maioria apoiou. E daí, no final do jogo, é natural, né? A frustração, como nós também estamos frustrados. Eu acho bem natural. Como que você blinda? Trabalhando. Eu não conheço outro caminho do sucesso sem... Eu poderia vir aqui e falar frase de efeito e tal. Não é meu perfil, não acredito nisso. No que eu acredito? No trabalho. O jogador acredita no meu trabalho? Então, acho que esse é o caminho que nós vamos ter sucesso novamente. Não tem receita mágica, não tem pó mágico, não tem nada. É trabalhar, assimilar as críticas, aceitá-las, que faz parte, é natural. Quem está nessa profissão está sujeito a crítica, a elogio. Quando ganha é elogiado, quando perde é criticado. E faz parte. Eu acredito muito
assim, eu sempre falo para o meu jogador que tudo tem forma, né? Seja para ganhar e seja para perder também. Quando você perde como foi hoje, assim, você sai chateado, obviamente, mas eu venho aqui e defendo o meu jogador, assim, de maneira bem tranquila e muito verdadeira, porque o que eles fizeram, principalmente no segundo tempo, é digno de elogio contra um dos melhores times do país hoje, na minha opinião, e um dos times que mais investem no Brasil hoje. Então, assim, eles jogaram de igual para igual, criaram situações, empurraram o adversário para trás 60%, 70% do segundo tempo. Então, eu, particularmente, com o desempenho dos meus jogadores, eu saio muito satisfeito. Obviamente, triste pelo resultado. No primeiro tempo, eu concordo, realmente nós não fomos bem, mas o segundo tempo, nós tivemos um volume bem importante. E, assim, nós precisamos lembrar, pessoal, que a gente está enfrentando um time de Série A que foi finalista de Sul-Americana 2 anos atrás, que é um adversário bem duro no cenário nacional hoje. Então, assim, o resultado foi ruim, péssimo, para aquilo que nós queremos, muito ruim. Mas o desempenho, principalmente no segundo tempo, eu saí bem satisfeito, assim. E nós praticamos aquilo que nós treinamos e que nós vamos continuar treinando. Eu acredito muito nas minhas ideias, assim, eu sou bem convicto daquilo que eu faço. Eu sou um cara bem chato, assim, no dia a dia. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Então, não seria justo da minha parte vir aqui e expor A, B ou C se nós fizemos, na minha opinião, um segundo tempo, assim, bem importante. Qual que é o desafio agora? É você manter esse nível o jogo todo e principalmente o campeonato todo e, de consequência, o ano todo. Mas não é uma coisa assim. Por quê? Porque, assim, nós vivemos num país que ele é imediatista. Você precisa para ontem, né, os resultados. E eu concordo nisso há muito tempo e tal. Mas tem coisas que demandam um pouquinho de tempo. Só que eu sou sabedor, eu preciso de resultado mais do que todos vocês dentro dessa sala aqui. E para mim é bem tranquilo conviver nesse ambiente. E o Brasil é feito dessa forma, é uma questão cultural esse imediatismo, mas eu tenho muita convicção no meu trabalho. Chega a ser teimoso até muitas vezes, né? O pessoal me chama de teimoso, né? Mas eu não sei se é teimosia ou se é convicção. Como nos últimos anos eu tive resultado fazendo dessa forma, 2/5 lugares contra o CSA e a campanha do ano passado, e aí eu não quero me agarrar nos últimos resultados, porque futebol é momento e eu acredito nisso e aceito isso também. Mas como eu já tive resultado nos últimos 3 anos fazendo dessa forma, não vai ser agora que eu vou mudar, em hipótese alguma. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho as minhas convicções, vou continuar seguindo, fazendo ajustes ao longo do caminho, que é uma coisa muito natural, porque ajustes eles precisam ser feitos, mas as minhas convicções elas saem daqui intactas, como sempre foi. Então, e assim, o segundo tempo me dá ainda mais convicção que nós vamos sair da situação, não tenho dúvida alguma. E vai ser a partir de quarta-feira, com todo o respeito à portuguesa, mas vai ser a partir de quarta-feira. Boa tarde, Moza. Boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção a entrada do Alvarinho na direita, né? Gostaria que você explicasse o porquê da escolha dele para atuar na lateral direita, sendo que você tinha jogador da posição à disposição. E uma outra pergunta, somente para emendar rapidinho. Você acabou de falar que o futebol brasileiro ele é muito de resultado, né? Sim. Muito imediatista. O fato dos resultados não estarem vindo aumenta a pressão sobre você. Você teme, de alguma forma, uma demissão, uma saída do Guarani devido a isso? O que você... vou responder devolvendo a pergunta. O que você acha? Eu acho que deveria. Exatamente, não pelo rendimento seu, mas pelo fato do futebol brasileiro... Não entendi. Eu deveria o quê? Não entendi. Não, deveria temer a questão da demissão. Não o Mozart de uma forma específica, vamos lá, o treinador de uma forma geral. Vamos lá. O contexto do futebol cria-se essa cultura. Então, a tua pergunta já alimenta a cultura que, infelizmente, é a cultura do nosso país. Ajuda? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Assim, nós nunca vamos sair disso, nós nunca vamos mudar, porque é cultural. Mas, na minha opinião, assim, esses paradigmas, eles deveriam ser quebrados. Eu acho que, primeiramente, por vocês, porque vocês são mais formadores de opinião até do que eu. Mas, assim, a única certeza que o treinador brasileiro tem, vocês sabem qual que é ou não? Ele vai ser mandado embora em algum momento. É a única certeza que ele tem. Então, eu me preocupar com isso, não. Eu não gasto energia com isso. Eu não deixo o meu jogador gastar energia com isso, eu foco a minha energia no meu trabalho. Principalmente o trabalho do dia a dia, do treinamento, que é aquilo que eu acredito. Com relação ao Alvarenga, assim, eu imaginei que nós íamos conseguir fazer uma saída de 3. Eu já usei o Alvarenga no passado, em alguns momentos, fazendo uma saída de 3 com ele. Infelizmente, nós não conseguimos
fazer essa saída de 3 que eu estava imaginando, né? Eu quis preservar o Diogo porque nós tivemos 4 sessões de treinamento, 5 sessões, ele só participou de 1,5, né? Então, é um jogador, assim, todos são, mas especificamente falando do Diogo, ele é bem importante, assim, para aquilo que eu entendo do jogo, e aí eu não quis arriscá-lo, né? Ele tinha ali uma autonomia para 30 minutos, foi o que nós fizemos. Acabou que ele entrou muito bem, mas o Ivan fez um jogo bem sólido, assim, também, porque não é simples marcar o Red Bull, né? Porque eles têm muita combinação, empurram 5 jogadores na última linha. É um grande desafio marcá-los bem, né? Então, ele fez um jogo bem sólido. Mas, assim, o Diogo é o titular da posição e, ofensivamente, ele, junto com o Richard e hoje mesmo o próprio Rafael, que entrou muito bem, né? É importante, assim, frisar, o Rafael tem apenas 17 anos, assim, para mim é um jogador que tem um potencial e, se Deus quiser, vai ter uma carreira brilhante aqui e, de consequência, em outro clube, né? E é isso, assim, acho que eu respondi a pergunta, né? Eu treino todo mundo igual, né? Quem acompanha um pouco mais o meu trabalho sabe que eu treino os 25 jogadores que eu tenho na mão, eu treino todos eles da mesma forma. Então, eu poderia falar aqui para você que era entrosamento, mas seria leviano, assim, injusto da minha parte, não tem nada disso. Aí assim, esse último passe é momento, é lucidez, pode ter certeza que quando os resultados voltarem, vai ter uma lucidez maior, né? Então, assim, é esse detalhe aí que faz uma diferença. O Arthur dá um cruzamento que a bola não bate e ninguém entra. O Vilela deu um cruzamento que quase o Derek faz o gol, sai para fora. Detalhe, episódios, né? Assim, quando os resultados, você conquista resultados de maneira, uma sequência assim importante, esses detalhes, os episódios, eles acabam sendo favoráveis a você. Eu acho que é natural isso. Mas não tem nada com relação ao entrosamento mesmo. Eu acho que é essa lucidez final aí que talvez esteja nos faltando, que com o resultado positivo ela volta. Boa noite, Mozart. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Dos 2 reforços anunciados durante essa semana, você usou os 2, né? O Matheus Barbosa e também o Isaac. E também teve a chance pro Tony no gol por causa da lesão do Marius Kozlinski. O Tony, inclusive, que fez defesas importantes, né? Inclusive naquele gol anulado do Bragantino. Eu queria que você fizesse uma análise dos 3 jogadores, né? O Matheus Barbosa um pouquinho mais participativo, o Tony também, o Isaac ainda, talvez aquele primeiro tempo um pouco conturbado do Guarani não ajudou muito ele. O Isaac no primeiro tempo ele foi penalizado, porque eu coloquei ele numa posição que ele já atuou no Grêmio, mas assim, os duelos ele teve mais dificuldade, lembrando que o último jogo do Isaac foi no dia 6 de novembro, então assim, ele estava há 2 meses e meio, quase 3 meses sem jogar, e aí realmente para um atleta profissional é bem duro isso. O Isaac provavelmente no próximo jogo já vai ter o nível que a gente já conhece do jogador, né? O Matheus já vinha jogando no Vasco e aí o primeiro tempo foi mais difícil. O segundo, que nós voltamos melhor, ele acabou pedindo para sair. E o Tony é um goleiraço, assim, né, meu? O nível entre ele e o Maurício, a disputa entre eles está aberta e quem puder mais chora menos. Não tem muito que... Assim, eu tenho que tomar a decisão de escolher, mas eu estava bem tranquilo com relação às três estreias, principalmente a do Tony, que goleiro tem as suas particularidades, né? Mas estava bem tranquilo com relação ao desempenho dele, que eu estou no dia a dia com ele nos treinos e sabia que ele ia ter uma grande atuação. Muito bem, tá aí, portanto, o técnico Mozart, as suas explicações após a derrota para o Red Bull Bragantino no último sábado. O ouvinte tira as suas conclusões e ele projeta já o jogo da próxima rodada, já nessa quarta-feira, 8h30 da noite, no Brinco contra a Portuguesa. Aliás, sobre este jogo, temos uma promoção para você, bugrino, hein? Vamos sortear 10 ingressos no programa de hoje, 10 ingressos no programa de hoje para o jogo entre Guarani e Portuguesa, quarta-feira, 8h30 no Brinco. Para participar do sorteio, atenção, hein? Você precisa entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas, lá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No rodapé tem um número de WhatsApp exclusivo para sorteio e uma senha. Então não vale o número do WhatsApp que você participa conosco, é outro número. Então você entra, no rodapé tem um número de WhatsApp exclusivo para sorteio e também uma senha. Você vai pegar a senha e mandar junto com o seu nome completo e CPF para o número de WhatsApp que está na tela. Os ganhadores vão retirar os ingressos aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, amanhã,
a partir das 12 horas. Quem ganhar pode retirar também na quarta-feira antes do jogo, lembrando que vale somente um ingresso por CPF. E na parte final do programa vamos divulgar a lista dos sorteados. 10 ingressos para o jogo entre Guarani e Portuguesa. Você pode participar conosco. Vamos a um testemunhal de Carlos Batista, e na sequência o Tigrão também participa conosco aqui na Bandeirantes, o Esporte em Debate. Agora são 17 horas, mais 35 minutos. Bastão chega com o recado para você. Carlos Batista. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio e massa crocantíssima. Rodízio de pizza da melhor qualidade, de terça a sábado, muito bem servido. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço super baixo. Aproveite desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Agende a sua festa de confraternização. 97410-6068. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 97410-6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Debate. Agora quem participa conosco também neste bate-papo, neste debate, é ele, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante, indomável com as suas fãs, as tigretes. Afinal de contas, está chegando o Carnaval. E no Carnaval o Tigrão também adora um afago na crina. É ou não é, Tigrão? Boa tarde pra você. Lógico que eu gosto. Quem é que não gosta? Elas estão aqui, viu, Tigrão? Soltas. Cadê as meninas? Tigrão! Um beijo, Tigrão! Calma, meninas, calma. Não se estapeiem, não se esbofeteiem. Calma. Calma que tem Tigrão para todas. Essas meninas, elas são saidinhas. Cuidado para não matar o Tigrão do coração. Bolis, você tá feliz hoje? O que aconteceu? Ô, Tigrão, sabe o que é? Você falou em matar o Tigrão. Como é que é? Qual o termo que você abordou? Tá bom. Essas meninas estão muito saidinhas. Sim. Daqui a pouco elas acabam matando o Tigrão do coração. Aliás, sabe o que é? Hoje eu estive lá no urologista, o Dr. Noril, um grande urologista de Piracicaba, mandou um grande abraço pra você e disse que está com saudade, viu, Tigrão? Fala pra ele que eu já tenho um urologista aqui, tá? Urologista. Fala pra ele que eu mando um grande abraço pra ele, mas o meu, condição sine qua non pra eu ser paciente dele, ele tem que ser faquir, tá? Entendi. Ô, Tigrão, você fica aí. Ele tem que ser anorexo. É. Pra ser bem magrinho, tá bom? O senhor fica aí sorrindo. Esse urologista seu aí, consta aqui pra mim que o apelido dele lá em Piracicaba é Bolão. Não, é Dr. Noril, japonês. Um cara sensacional, nipônico. Ô, Tigrão, você fica com gracinha aí, mas o clima tá pesado. A galera aqui tá dizendo que o Moser, alguns têm que sair, outros estão dizendo que ele tem que ficar. E qual é a opinião do Tigrão, o fera da opinião? Eu não trocaria, não. Não trocaria. Eu acho que o Moser, ele mesmo deu uma risadinha aí na coletiva. Primeiro ele deu uma peladinha de leve, né, com o Catarino, né, o Vladimir Catarino no sábado. Achei que não precisava daquilo. O Catarino fez uma pergunta normal, perguntando se ele estava preocupado com a situação dele e tal. Ele disse, o que você acha? Então, quem pergunta quer a resposta, não quer outra pergunta como resposta. Então, perguntador pergunta, entrevistado responde.
Mas Moser é gente boa. Calor do jogo, o nosso Vladimir Catarino também tirou de letra, teve cintura, teve educação, terminou tudo bem. Pega um repórter mais equino, já dá no peito, aí fica ruim o clima para todo mundo, porque ele fez uma pergunta normal, né? E disse também o Moser que esse imediatismo do futebol brasileiro também é culpa da imprensa. Tá bom, se tudo é culpa da imprensa, eu não assumo. Isso aí é assim desde quando a bola foi redonda, foi fabricada redonda, de capotão, de couro de vaca. Entendeu? Então, mas dentro de um pós-jogo, com derrota, com alguns torcedores se manifestando até de forma ostensiva, a gente entende perfeitamente e volto a dizer, o Moza é um cara muito bem formado, é um cara extremamente polido, dá as declarações, não fica aí muito com guere-guere, é objetivo para responder. Eu acho que ele foi infeliz, mas num momento em que a cabeça ainda estava no jogo, né? A adrenalina estava muito alta. Tá tudo certo, de minha parte, tudo bacana, tudo legal. Agora, ele mesmo, entre uma risadinha e outra, aquelas que ele dá, e até é legal, uma risadinha aí durante a coletiva, entre uma e outra, ele disse o seguinte: eu sou muito convicto às minhas opiniões e à minha maneira de ver o futebol. E me chamam de teimoso. E deu a risadinha. Mas ele falou, eu tive em duas oportunidades conquistei o 5º lugar com o CSA. 5º lugar que ele quis dizer porque bateu na trave para subir. E no ano passado fiz a campanha que fiz. A campanha que fiz, que ele se dirige, é a campanha de recuperação aí, de resgate do Guarani, que estava praticamente e inevitavelmente na Série C, e fez aquela campanha de 8 vitórias, 7 vitórias seguidas, enfim. E o Moser tem mérito nisso. Então ele disse o seguinte, eu tenho feito assim, eu vejo o futebol assim, as campanhas últimas que eu fiz são essas e eu não tenho motivo para mudar, eu acredito nos meus jogadores. Eu discordo disso que ele falou, porque as campanhas que ele fez, ele tinha um tipo de elenco na mão. E quando ele diz, as minhas convicções são muito fortes, eu não tenho motivo para mudá-las e não vou mudar, por exemplo, a plataforma tática do 4-3-3, ela tem se mostrado ineficiente quando o time não tem o Giovanni Augusto. Então ele poderia pensar em alguma coisa diferente. Então essa questão da teimosia, que ele chama de convicção, talvez ele pudesse rever. E no final da frase ele cunha um encerramento dizendo, mas o que precisar ser revisto, se precisar rever alguma coisa, eu vou rever. Ótimo, ótimo. Mas não pode, não existe nada, né? Já dizia Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante. E você tem que ir mudando de acordo com as circunstâncias. A dificuldade é maior, você age de um jeito. O elenco que você tem em mãos é você monta um esquema mais adequado para encaixar bem aquele elenco. Agora, achar que a fórmula do omelete é a mesma sempre, independentemente da qualidade dos ovos, de vez em quando precisa pôr um orégano, né? Um azeitezinho, melhorar um pouquinho o recheio, porque o ovinho é fraco. Se é tudo ovo bom, faz de ovo puro que fica uma delícia. Então tem que tomar cuidado com a questão de preparar o omelete. O omelete é o esquema tático, tá, Moser? Mas está tudo certo e eu sou contra a demissão do Moser nesse momento e acho que mesmo que não aconteça a contento o resultado, não aconteça o que nós queremos que aconteça, que é uma vitória do Guarani contra a Portuguesa, se isso não acontecer, eu também não demito depois do jogo de quarta-feira. Porque aí estarão faltando 5 jogos e eu sempre faço essa comparação aqui. No ano passado, o Gilson Kleina tinha uma pontuação percentual, quando foi demitido no derby, suficiente para escapar. A Ponte, ali na emoção de ter perdido o derby de 3-0, mandou no vestiário o Gilson Kleina embora. E deu no que deu. Trouxe o L dos Anjos e está disputando a Série A2. Ou seja,
foi irremediavelmente rebaixada, mesmo tendo trocado o treinador nessa mesma altura do campeonato. Então, pensem bem. O Moser realmente conhece o elenco. Me parece, pelo que a gente sente à distância e pelas declarações dele e dos jogadores, que ele tem um bom ambiente no clube, um bom ambiente com os jogadores, que é o mais importante. Então, um pouquinho mais de calma, deve ganhar da Portuguesa e ter o mesmo número de pontos do Guarani, e tem muitas limitações no seu elenco. O Guarani deve ganhar o jogo naturalmente, e aí vai para 7 pontos. Nossa, dá uma respirada espetacular. Aí vai precisar de mais 5 pontos em 5 jogos. Então, vejam a importância do jogo. Então, vamos com calma, que o grupo do Guarani é um grupo fraco tecnicamente, onde o Água Santa, vejam onde é que nós vamos parar. Com todo respeito ao Água Santa, hein? Mas não entrou como favorito a se classificar. E é o segundo colocado atrás do São Paulo. É isso que está acontecendo. Então, é um grupo nivelado relativamente por baixo. E com 2 vitórias aí, dependendo do que acontecer, o foco do Guarani, o farol do Guarani, muda de permanência para classificação às quartas de final. Então vamos com calma, eu acho que não é hora. Tivesse que demitir, que demitisse em novembro do ano passado. Renovou até dezembro de 23 e agora não está dando encaixe. Não sei se é a hora. Eu não faria. Eu não trocaria nesse momento e nem depois do jogo da Portuguesa, independentemente de qualquer resultado, e iria com o Moser até a 12ª rodada, para não deixar nenhuma dúvida aqui daquilo que eu penso e dos riscos que se correm. Para mim, maiores trocando do que sem trocar. É o que eu penso, Boles. E na pauta da Ponte, claro que o Matheus Jesus merece uma sequência como titular. Merece, voltou bem, voltou se movimentando, voltou se empenhando, se superou 1 ano sem jogar futebol, não é brincadeira, marcou o gol de empate na raça, na fibra, pulou na bola lá, quase que foi para dentro com bola e tudo, merece sim, e tomara que ele mantenha essa postura, que ele mantenha esse grau de profissionalismo que o manteve em forma durante toda a inatividade. Ele está bem e a tendência, tendo a sequência de jogos, é crescer, e técnica ele tem de sobra. Portanto, acho que merece continuar como titular o Matheus Jesus, que salvou a lavoura do tio Hélio ontem. A Ponte ia perder o jogo, já estava desenhada a derrota, e o Elvis meteu uma bola linda, e ele foi lá, acreditou e fez o gol de cabeça. É isso, Boles. É isso aí, esse é o Tigrão conosco no Esporte em Debate com a equipe de Carlos Batista. Só lembrando que o Bugre mantém a promoção de ingressos para o jogo contra a Portuguesa, R$20. Com a camisa do Guarani você vai pagar R$10 para qualquer setor. As entradas estão à disposição no site... Mais informações no site do Guarani, tá bom? Mais informações no site do Guarani e a partir de amanhã também nas bilheterias. Mas você, ouvinte da Bandeirantes, pode ganhar um ingresso para acompanhar o jogo. Vamos sortear 10 ingressos. Entre no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número exclusivo de WhatsApp para sorteio, também uma senha. Você vai pegar a senha e mandar junto com o seu nome completo e CPF para o número de WhatsApp. Já o sorteio. A galera segue participando aqui conosco através do WhatsApp 971021493. Boa tarde, equipe da Band. Se o Bugre não vencer a Portuguesa, o Moser poderá ser demitido? A gente já debateu um pouquinho sobre este assunto, sobre esse tema. Ele sugere aqui, o técnico Léo Condé estava sem clube, mas hoje já está acertado com a vitória da Bahia. Esse era um bom técnico para o Bugre. Abraços, é o Manuel Bugrino de Americana. Boa tarde, Boles. O Matheus Jesus é jogador de Série A se tiver disciplina. Ontem ele mostrou que merece mais uma chance. Abraços a todos. É o Eloir Pianca. Valeu, Eloir. Um grande abraço para você. Eu sou bugrino, mas tem uns torcedores do Guarani que me parece que era o pior do Bugre. Tudo é rebaixamento, tudo é Série A2, tudo é Série C. Depois o time se recupera, daí ficam aí puxando o saco. O Guarani no passado foi mal no Paulistão e se classificou para a segunda fase. Este ano será igual. Vai vencer a Luz e bem. É o Carlos Alberto Silva.
E o Vadão não viria treinar o Bugre, acorda, a gente chata, é o Alexandre. Valeu, Alexandre, um abraço para você participando aqui conosco. 3 derrotas seguidas no lombo, errou grosseiramente na escalação no primeiro tempo. Moser já perdeu a mão, futebol é resultado. Moser, um recado, você não é teimoso, nem convicto, você é burro. É o Paulo César Vila Nogueira participando conosco. Boa tarde, minha família e eu não suportamos mais ouvir a voz do Moser, nem em entrevista de apresentação do jogador. Gil Gotti Proença, acompanhando também o programa aqui conosco. O Jair de Jales, boa tarde, amigos, parabéns pelo programa. O que acontece com esse Guarani? Todo ano a mesma coisa, entra para ficar brigando para não cair. Paulista, Série B, a mesma ladainha, torcedor não aguenta mais, diretoria medíocre. Bolis, acho que o Moser anda cometendo muitos erros, mas a pergunta do repórter da Band, na opinião dele, foi deselegante, não iria gostar. Acho que ninguém iria gostar, faltou empatia, é a opinião do Robson. Boa tarde, senhor Hélio dos Anjos, pare com desculpas ou mimimi. Aliás, já o Hélio dos Anjos vai falar. Todos os times da A2 têm a mesma tabela e calendário. Você tem a pior zaga reserva do campeonato e tem mexido muito mal. Abraço, Zé Edson, do Jardim Flamboyant. Quem tirar do time titular da Ponte para entrar o Matheus Jesus? Tá aí, ô CH, uma pergunta boa do nosso ouvinte 7677. Ele pergunta, quem tirar do time para colocar o Matheus Jesus? Cada dia está mais claro que ele vai entrar do lado esquerdo ali na função do Júnior Tavares. Cada dia, para mim, está mais claro. Não que o Júnior esteja mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas ali é um posicionamento, uma espécie de segundo volante do lado esquerdo, chegando à frente com liberdade. Eu acho que ali encaixa bem o futebol do Matheus Jesus. 14h15, final do telefone. Vamos vencer quarta-feira contra a Portuguesa e vamos classificar. Abraços, é o Adriano Gomes. 14h15 é o Adriano Gomes. Manteria o Mozart. Red Bull Bragantino é uma equipe super forte, é o 6653. Boa tarde, Boris. Escreveu direitinho aqui, ó. 2 L's e S. Acho que tem que manter o Matheus Jesus no time. Para que ele se entrosar logo, para que ele possa, né, no caso, se entrosar logo com o Elvis. Farão muita diferença. Abraços, é o Paulo Jacomã Conde na Paraíba. Boa tarde a todos, centro de Campinas. Fábio, então manda Isaac embora e Rodrigo Andrade, estavam tudo parado, onde foram? O Rodrigo Andrade está no Vitória. Aí digo para todos aí saírem fora, jogar fora do Guarani, que fizeram para mim nada. E o Regis na meia, aí dormindo no banco onde ele joga, explica para mim. Eu não sei o que é. O Regis, até a última informação, estava atuando no Coritiba. Hélio dos Anjos e Mozart insistem nos erros. É o 7677, muitas participações. Com a previsão do retorno do Fábio Sanches, é o Márcio Mourão, Nova Europa. O Márcio, ele está na fase final de transição. Daí tem a questão do ritmo do jogo, né? Muito tempo sem jogar. E muitos jogos aí do time da Ponte Preta, jogou ontem, já joga na quarta-feira, depois no sábado. Então a tendência é que ele volte mais no final da primeira fase da competição. Não precisa nem responder, é claro que é no lugar do Tavares, é o Luiz de Jaguariúna. A opinião também compartilhada pelo CH. Só trazendo os próximos jogos do Guarani, lembrando que na Série A1 são 12 rodadas. Então o Guarani pega a Portuguesa no Brinco quarta, sábado vai a Sorocaba pegar o São Bento, quarta-feira que vem, dia 15, 7h30 no Brinco contra o São Bernardo, que vem fazendo uma grande campanha. Depois no sábado de Carnaval, dia 18, vai Araraquara pegar a Ferroviária. Outro jogo fora de casa, 25 de fevereiro, em Limeira pegar a Inter. A Inter tem uma campanha curiosa na competição, né, CH? Tem 10 pontos já. Praticamente se livrou do rebaixamento. Ainda não, matematicamente ainda não. Tem 3 vitórias. Ambas por 1-0 e aquele empate contra o Corinthians. Ou seja, 3 gols em 3 vitórias. Não sofreu nenhum gol contra o Corinthians, tem 10 pontos. Tá bom pra você ou não? Tá ótimo, tá ótimo. Esse é o campeonato, né? Dá dessa possibilidade. 1-0 vale da mesma maneira que 2, 3, 4. O que importa é vencer e não tomar gols, né? Foram 3 partidas das 7, né? 3 das 7 que a Internacional não tomou gols. Exato. Então, cara, é um trabalho aí que começou assim meio duvidoso, mas me parece que tá pegando no breu. Técnico Pintado, 10 pontos. E para fechar, o Guarani vai receber o Palmeiras no dia 5 de março. Vamos ouvir Hélio dos Anjos. O titio Hélio, já diria aquele nosso amigo Edu Pinheiro, né? Que aliás os chama assim carinhosamente. Professor Hélio dos Anjos, ele fala sobre esse empate por 2-2 entre Ponte Preta e Juventus ontem à tarde no Majestoso. Nos faltou em algumas situações um pouco mais de personalidade. E isso eu estou
trabalhando muito em cima disso. Para você ter ideia, essa semana foi a semana que eu tive mais reuniões individuais com o jogador. Jogador que está sentindo um pouco a carga, sentindo um pouco o que é a necessidade, o que é a ponte, o que é você jogar, eu tenho que chamar, eu tenho que levar para a sala, eu tenho que conhecer um pouco mais, né, o jogador, a vida do jogador, a origem dele, porque a questão mental, ela tem influências até mesmo na sua formação familiar, na sua cultura, e a gente sempre bateu muito nisso, né? Mas o que foi importante foi a reação desses jogadores, que vão fazer parte do próximo jogo já, eu tenho certeza disso, notoriamente, e a busca do incessante pelo resultado, mesmo errando muito. Hélio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, você falou há pouco sobre a questão da defesa, né? O sistema defensivo tem tomado muitos gols nesse campeonato. Isso se corrige como? Treinando, trocando peças, você tem trocado peças, né? Um rodízio grande do sistema defensivo. Tem uma receita para resolver essa questão dos muito alto número de gols tomados? A receita é treinamento. Agora, você presta bem atenção, são 5 horas da tarde, né? Quarta-feira, 3 horas da tarde eu jogo. O jogador chega amanhã cedo. Não, o jogador já começou a treinar agora. Então, se quiser, estão fazendo todo o trabalho de recuperação aí dentro. E aí a recuperação continua amanhã. As pessoas muitas vezes não entendem. Sabe que dia que esse jogador chega mais cansado não é amanhã. O dia que ele vai chegar mais cansado é terça-feira. As 48 horas é para matar. Então as reações da 48 horas. E o que eu vou fazer 48 horas? Eu vou treinar de manhã, né? E vou fazer uma viagem logo em seguida para Rio Claro. E enfrentar, por sinal, vou adiantando, uma boa equipe. Eu vi jogando contra o Primavera de Indaiatuba, uma equipe que está muito certinha. Você está entendendo? E aí eu não tenho como jogar o treinamento com carga alterada demais. Então o que acontece? Vídeo. O que acontece? Conversa. O que acontece? Editar os erros, mostrar. Só que isso está me trazendo uma preocupação, porque alguns que eu estou mostrando o erro contundente, parece que eles estão sentindo. Então eu tenho que ter atenção também na forma de você instruir. Mas tudo isso faz parte, do elenco. E eu aposto muito na juventude, eu gosto da juventude, eu acho que nós temos que continuar com esse processo dentro da Ponte Preta, mas nós temos que ter atenção, nós não podemos errar tanto. Eu já acho que eu já falei aqui, que eu não aceito time que tome mais gols do que jogos disputados. Isso eu não aceito. Principalmente você disputando uma primeira colocação, nós estamos disputando primeira colocação, nós não estamos disputando lá atrás, você fala, não, daqui a pouco toma gol pra caramba, mas a gente foi ali, fez uns ali e pronto. Não é assim aqui, pela necessidade da Ponte. Então, vamos para conversar, vamos buscar. Olha, eu não gosto de perder jogador. Eu gosto de ter o máximo de jogador possível. Você entende? E se eu fizer uma mexida agora, que eu até penso em fazer no setor defensivo, eu também me preocupo de perder jogador. É você perder jogador, você ter o jogador no elenco e você não está com condição de colocar ele. Então a gente tem algumas coisas que vocês há de entender. Então você tem que ter cuidado também. Mas o que é importante é o resultado. Se para buscar resultado nós tivemos que mexer em 11, se mexe. Tá entendendo? Isso é natural. E nós vamos mexer porque vai continuar. Eu vou ter que continuar, você entende? Dando rodagem e segurando um pouco alguns jogadores. Tá entendendo? Que estavam realmente desgastados, como é o caso do Tavares hoje, como era o caso do Amaral, muito desgaste. O Pablo, quando ele apresentou o desgaste, que nós começamos a estudar a situação dele, ele teve a contusão, uma pequena contusão, né? Porque o Pablo tem certeza que domingo ele vai estar em condição de jogo. E esses detalhes que são da competição. Agora, a Ponte está na A2, e a A2 é isso, o calendário é esse, a disputa é essa. Você entende? Os times são briosos, como foi hoje aqui, o Juventus, e a gente tem que passar por tudo isso. É isso, tá aí, portanto, o técnico Hélio dos Anjos nessa mesma coletiva. Agora há pouco o ouvinte perguntou sobre o Fábio Sanches. O Hélio disse que espera contar com o jogador, pelo menos para ficar como opção no banco, para o jogo de sábado contra o Oeste de Barueri, no estádio Moisés Lucarelli. Bom, vamos lá, CH, você que esteve comentando o jogo pela Rádio Bandeirantes ao lado do Tigrão, qual a sua análise em relação a este resultado 2-2 ontem no Majestoso? Eu acho que, como disse o Hélio, eu acho que ele foi muito claro, direto e objetivo. O time errou demais, né? Eu não estou aqui tirando os méritos do futebol apresentado pelo Juventus, a qualidade do time do Juventus, a arrumação tática, nada disso.
Só que a Ponte proporcionou muitas chances porque ela deu de bandeja para o Juventus, principalmente o primeiro pênalti, um lance infantil do Thiago, não pode acontecer aquilo no futebol profissional. Ele foi muito mal naquele lance e em outros lances também. A instabilidade individual do Thiago, ele contagiou negativamente todo o setor de defesa, menos o goleiro. Ainda bem que ele não contagiou o Kaique França, senão o desastre ia ser grande. Porque o Kaique, ao longo do jogo, fez pelo menos 3 grandes defesas. Então, do meio para frente, eu acho que a Ponte, tirando a volância ali, que teve problemas de marcação, mas eu acho que o time rendeu, o time chegou. O time teve profundidade de lado esquerdo, lado direito, teve chances de gol, a bola chegou na área, a Ponte criou, não é? E eu acho também que no segundo tempo o Hélio foi muito bem. O Hélio mexeu de uma maneira no time que a Ponte tirou forças. Ela não tinha mais forças, não é? Teve um lance aquele do centroavante ali, uma bola na trave no segundo tempo, que estava 2-1 pro Juventus. Se faz o terceiro, era caixote fechado. Não tinha jeito. Mas com a força da torcida e a força individual, não de organização, tá? Mas a força individual, o time não desistiu momento nenhum, acabou ganhando de presente o empate. E eu acho que acabou sendo correto porque o time jogou bem no primeiro tempo, tirando os erros individuais. Então, futebol, na verdade, é equilíbrio, né, Bolis? Você jogar bem é defender bem também. Então você tem que defender bem e atacar bem. Ter um equilíbrio. Não adianta nada você fazer 4 gols e tomar 5. Você perde o jogo. E aí a gente fica aqui contando história. Nossa, mas o time fez 4 gols, mas tomou 5. Então tem que ter o equilíbrio. E individualmente a Ponte ontem teve muitos problemas. E o Hélio, sem falar, ele não citou nome, eu acho que ele está correto, porque não há necessidade de expor, né? O óbvio. Todo mundo viu o que aconteceu. Individualmente, todo mundo viu o que aconteceu e por que a Ponte tomou os gols e passou apertado diante do Juventus. Eu não estou tirando mérito. Time arrumado, difícil de penetrar. Tanto é que o Juventus, acho que é a melhor defesa do campeonato, se eu não estou enganado. Só tem uma derrota na competição em casa para o São Caetano. Então é um time muito difícil de ser vencido. Fazer gols no Juventus não é fácil. É um time muito organizado. A Ponte teve volume. Eu gostei de várias peças, principalmente do Matheus Jesus, gostei do Kaique, gostei da entrada do Everton no segundo tempo. E o Jefferson sempre dando muito trabalho. Em alguns momentos, acho que o time foi muito ansioso. E eu quero lembrar que dos vários jogadores que entraram no jogo ontem, nós tivemos, se eu não estou enganado, 4 jogadores voltando de um tempo longo de inatividade. Inclusive o Mailton, Matheus Jesus, e teve mais gente aí. Ramon Carvalho, né? Foi a segunda dele, jogou um pouquinho mais. Então, diante de todo esse cenário, acrescentando aí os erros individuais, eu acho que o empate até foi ok. Para tudo aquilo que aconteceu numa partida extremamente movimentada, né, Boris? Um jogo cheio de emoções, os 2 pênaltis, saíram gols, um para cada lado, e os 2 batedores na primeira batida erraram e no rebote fizeram o gol. Até o Elvis. Enfim, de qualquer maneira, o melhor dos mundos seria vencer o jogo, não foi possível. Eu acho que o empate, diante de tudo que aconteceu no jogo, acabou ficando legal para a Ponte. É isso aí, eu quero também a opinião do Tigrão. O Tigrão vai falar em relação à Ponte. Só mandando abraços aqui no YouTube, pessoal participando conosco, Márcio Mourão, Valdir Elias. Eu traria o Daniel Paulista de volta, se referindo ao Guarani. O Thomas, abraços para os amigos Leandro Boles e CH. Wilson Roberto Giacomin, só desculpas, jogar mesmo que é bom. 3 defesas fatais, se referindo à Macaca. Valeu a todos que estão participando conosco também através do YouTube. Bom, Tigrão, uma preocupação, aliás, uma das pautas do programa de hoje em relação à Ponte Preta é o sistema defensivo, hein? Preocupa a comissão técnica, 9 gols sofridos em 7 jogos. A Ponte havia sofrido 3 gols no jogo contra o Novo Horizontino, na derrota por 3-0. E ontem sofreu mais 2 gols. E no acumulado aí dos jogos, dos 7 jogos, foram 9 gols sofridos. É uma preocupação esse setor defensivo da Ponte, porque isso está ocorrendo, na sua opinião, hein, Tigrão? Porque os jogadores suplentes que entraram até agora, não é? O Guilherme Souza e o Thiago Oliveira não estão à altura dos titulares. Basicamente é isso. Não tem muito para onde correr, não.
Ah, mas e quando ganhou? Ganhou, mas tomou gol. Só não tomou gol contra o Monte Azul, né? Então, Matheus Silva, o jogo em que a Ponte tomou mais gols foi contra o Novo Horizontino. Não jogou nem o Matheus Silva e nem o Fábio Sanches, que não jogou nenhuma até agora. Mas quando joga o Matheus Silva, quebra o galho. A melhor zaga que a Ponte apresentou até agora foi Thiago Oliveira e Matheus Silva. Só que ontem, ambos foram mal. Mais acentuadamente o Thiago Oliveira. Esteve num nível inferior ao Matheus Silva. Uma atuação, assim, bem abaixo do que ele pode produzir. Porque ele é bom zagueiro, mas não está num bom momento, está inseguro, está intranquilo. Eu não sei se é ansiedade, eu não sei se é falta de confiança, não sei se pode existir alguma coisa de âmbito particular, às vezes acontece, mas o jogador está muito mal. Ontem ele errou tudo. Teve uma bola no finalzinho do primeiro tempo, aquela que o Kaique França ficou com ela pelo rabo, estava entrando, né? Já tinha passado por baixo do corpo dele, ele pegou com o braço, esticou, puxou a bola de volta, deu a impressão que a bola entrou dentro do corpo dele, pela barriga, assim. Aquele lance, a bola é alçada de frente e vão 3 jogadores da Ponte, 3, Fraga e os 2 zagueiros, se eu não estiver enganado. Com certeza o Thiago estava. E ele dá uma cabeçada, uma orelhada, uma ombrada, eu não sei, na bola, e entrega de presente para o cara que estava iluminado no jogo, o centroavante do Juventus. Ele acho até que não esperava aquela moleza, porque ao invés de ser rechaçada, foi um passe para o Bruno Moraes. E ele pegou fraco na bola. E aí estava entrando a bola, já tinha passado pelo corpo e no reflexo puxa com o braço o Kaique França e evita o gol. Finalzinho do primeiro tempo, que aliás foi o momento mais crítico da Ponte na partida. Momento mais crítico, onde o Kaique França fez 3 defesas cara a cara. Então esse é o problema. Então, se a Ponte estiver pensando em algo grande, e claro que está, teria que tentar trazer aí pelo menos mais um zagueiro. Porque voltando o Fábio Sanches, ele vai demorar um pouco para entrar em ritmo. Tá bem, tá no ritmo ideal de jogo. Vai demorar um pouquinho, mas vai entrar. Ele e o Matheus Silva dão conta. Mas o problema é que zagueiro tá fora toda hora, né, Bolis? É contusão, é suspensão, é a questão, às vezes, de um cartão amarelo na hora errada, de um cartão vermelho, a parte disciplinar, a parte médica. Então não dá para depender de 2 zagueiros titulares que desenvolvem um bom trabalho apenas. Você tem que ter pelo menos mais um à altura dos 2 titulares. E no momento a Ponte não tem esse mais um. Tem o Edson aí, que é menino, entrou, é verdade, aí na partida lá de Novo Horizonte, entrou no lugar exatamente do Pablo Diego, que fez muita falta no jogo de ontem, mas está com problema de contusão também. E aí o Edson entrou no lugar do Pablo Diego, por quê? Porque o Guilherme Souza tinha sido expulso, infantilmente. É isso. Então, nem o Guilherme, no momento, pode mudar isso a qualquer instante. Isso pode mudar com o decorrer dos jogos. Mas no momento, nem o Guilherme Souza e nem o Thiago Oliveira estão no nível dos titulares. Por isso que a Ponte tomou 9 gols em 7. E o que é que disse o Hélio, entre outras coisas interessantes na coletiva? O que é que ele disse? Eu não gosto quando o meu time toma mais de um gol por jogo. Ou seja, ele disse com outras palavras, ele falou o seguinte: eu não gosto quando o meu time toma mais gols do que o número de jogos disputados. O que significa isso? Média maior do que um gol por jogo. Então ele disse, mais gols do que número de jogos. Disputou 7, tomou 9. Então tem que arrumar o setor, tem que ver o que está acontecendo com a proteção a essa zaga também. É bem verdade que ontem o Matheus Jesus ainda não estava com o melhor ritmo, apesar de ter jogado bem. Puxa, mas a Ponte tinha 2 volantes marcadores.
Amaral e o Fraga. E, infelizmente, o Juventus, o Bruno Moraes, entrou do jeito que quis. A Ponte teve mais volume, a Ponte propôs o jogo, a Ponte fez um primeiro tempo agressivo, mas oportunidade real, cristalina, elas foram do Juventus, que foi menos, mas quando foi, chegou na cara. E chegou na cara por quê? Porque encontrou moleza pela frente. E também porque teve competência. Inclusive, com 2-1, uma bola na trave do Bruno Moraes, Kaique França absolutamente batido, e no rebote a Ponte desce, bate rebote para lá e para cá, e sai, volta lateral, escanteio, vem de novo, saiu o gol a 42 minutos do segundo tempo. Então acho que ficou de bom tamanho pelas circunstâncias do jogo, mas a performance defensiva da Ponte está deixando, desde o início do campeonato, muito, mas muito a desejar. É isso aí, Tigrão, comentando sobre a Macaca. Olha, antes do intervalo comercial, perguntas dos pontepretanos em relação ao jogo de quarta-feira em Rio Claro, às 3 da tarde. Inclusive a Esther Silva, no nosso canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes, pergunta em relação ao valor dos ingressos para o torcedor visitante. A Ponte soltou uma nota agora há pouco dizendo que os ingressos já estão sendo vendidos. A venda de ingressos para o jogo, a venda de ingressos para o nosso próximo confronto já estão abertas. O torcedor da Ponte tem que acessar o site totalticket.com.br/evento/22451. totalticket.com.br/evento/22451. Setor visitante, carga de ingressos, 2.300 ingressos. Valor dos ingressos, inteira, R$ 50, meia, R$ 25. Pelo número de ingressos destinado à torcida visitante, quem conhece o Augusto Schmidt Filho, palco do jogo, muito provavelmente, o Rio Claro. Não há arquibancadas atrás dos gols, de um lado e do outro lado. Fatalmente, a diretoria do Rio Claro deixará ao lado nas cabines de rádio e televisão para a torcida do Rio Claro e todo o outro lado para a torcida da Ponte Preta. Então, 2.300 ingressos para o setor visitante. Rapidinho também sobre Copa do Brasil, o sorteio ocorrerá nesta quarta-feira. A Ponte estará no pote B, com Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense e Avaí, CRB, CSA, Vitória e Vila Nova. E os times do pote B vão enfrentar os times do pote F. E no pote F estarão União Rondonópolis, Real Noroeste do Espírito Santo, Retrô de Pernambuco, Marcílio Dias de Santa Catarina, Tunaluso do Pará, Fluminense do Piauí, São Luís do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, Humaitá é um time do Acre, Esporte Clube Humaitá, e também está neste pote a equipe do Trem. O Trem, de onde é o Trem, cara? Eu não me recordo onde é o Trem. Será que é Amapá? O Trem, acho que é de Amapá. Deixa eu procurar aqui, ó. Trem Futebol. O Trem é o Trem Desportivo Clube, é um time que está também no pote, onde pode ser um adversário da Ponte. Macapá, é no Amapá, Macapá, cidade de Macapá, é o Trem Desportivo Clube, tá bom? Então o sorteio ocorrerá na quarta-feira à tarde. Fatalmente, né, com a bola rolando, vamos trazer informações de qual será o adversário da Ponte na primeira fase da Copa do Brasil. Agora são 18h13. Vamos a um rápido intervalo e no intervalo os gols do empate por 2-2 entre Ponte Preta e Juventus. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças,
preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Leandro Borges. Macaca para ataque, domina o Gé, cortou por dentro, escapou, caiu, pênalti para Macaca! Está marcado pênalti para Ponte Preta, pênalti em cima do Gé. Capricha que dá Elvis, é o maestro ponte bretano, autorizado, pênalti, correu o pé direito, bateu, pegou, goleiro na sobra, Elvis bateu, é gol! Ele cobrou o pênalti, rasteiro no canto, o goleiro pegou a sobra da bola, ficou exatamente para Elvis. Na entrada da pequena, ele bateu firme, forte contra canhoto, pro fundo do gol, para empatar o jogo no Majestoso. Explode a macacada. Elvis coloca lá dentro, pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Elvis no rebote do pênalti que ele bateu, perdeu, mas ele colocou lá dentro. Empata a Ponte Preta, faz a festa, galera. Elvis, 35 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte bretana. Tá registrado no Majestoso, Elvis empata. Ponte Preta 1, Juventus também 1. André Dias não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol de empate na Macaca, Vladimir Catarino. Mais uma vez, né? Muito parecido com o que aconteceu no gol marcado pelo Juventus. Cobrança feita pelo Elvis. O André Dias pulou no canto, defendeu com o pé. Mas no rebote ela sobrou pro próprio Elvis, que é a queima-roupa. Não teve dificuldade, mandou pro fundo das redes. Assustou no primeiro, se alegrou na sequência o torcedor da Ponte. A Macaca empata 1-1. Bate o Elvis, cobrou na entrada da grande área. Jean Carlos levantou, cruzou pra boca do gol de cabeça. Já no canto, André Dias dá um soco na bola. Rebote pra Macaca, brigou Everton. Sobrou pra Elvis, tá na área. Levantou pra Matheus Jesus de cabeça, é gol! Gol! Gol do retorno, gol da insistência, gol do trabalho, gol de coroação para Matheus Jesus. Tem a verde estampada na camisa, gol da persistência, gol da luta, gol de Matheus Jesus para explodir no Majestoso. A Ponte batalhou, a Ponte insistiu, a Ponte martelou e na reta final empata o jogo. Predestinado, iluminado que seja o primeiro de muitos gols do seu retorno. Matheus Jesus de cabeça, coloca lá dentro, faz a festa macacada. Pula, 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 vibra, sai do chão e vibra a macacada. Matheus Jesus de cabeça empata o jogo no Majestoso, exatamente no jogo do seu retorno. Matheus Jesus na marca de 42 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte bretana. O gol é de Matheus Jesus, tá registrado no Majestoso. Matheus Jesus. Ponte Preta 2, Juventus também 2. André Dias não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Solta o grito, macacada. Matheus
Matheus Jesus de cabeça, empate e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Foi o gol da perseverança, da persistência da Ponte, na base do sufoco. Cruzamento na área, o goleiro fez o corte, no rebote, troca de passes. E a assistência que o Elvis deu foi algo de outro mundo. Uma trivela com muita qualidade, colocou na cabeça do Matheus Jesus, que mandou para as redes. Tudo igual, 2-2. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Debate. Você segue participando, você segue interagindo conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e através do 971021493. Os temas do Fala Galera de hoje, eu repito para você que está chegando agora. Você é a favor da manutenção de Mozart Santos no comando técnico do Guarani? Para Ponte Pretanos, Matheus Jesus merece sequência como titular na Ponte Preta? Participe conosco, temos muitas participações aqui, mensagens de áudio. Já elas vão pro ar. Um grande abraço também para o Januário Santa Rita, Hortolândia. Está curtindo o futebol da Bandeirantes. Ele ressalta exatamente sobre essa situação da Ponte, né, que está no transfer ban, mas a própria diretoria da Macaca, em comunicado oficial, está dizendo que está trabalhando no sentido de reverter esta situação para que a Ponte possa registrar novos atletas. Tanto para a Série A1 quanto para a Série A2, os novos atletas podem ser registrados, contratados até o dia 14, tá bom? Para esta primeira fase. Evidentemente, caso a Ponte passe de fase e o Guarani também, poderá ocorrer 4 trocas em cada clube. E atenção, informação aqui repassada pelo Oráculo. É o seguinte, em CH, Tigrão e ouvintes da Bandeirantes. Recurso do Guarani sobre a Copa do Brasil entrou em pauta dia 8 de fevereiro. Então, nesta quarta-feira, com início 11 horas da manhã. Conteúdo em relação ao STJD entra na pauta esse processo do Guarani. Deixa eu tentar achar aqui o processo, o número do processo. Mas está na pauta, tá aqui, ó. É o processo 002/2022. Mandado de... tá aqui, ó. Mandado de garantia, impetrante, Guarani Futebol Clube, impetrados Confederação Brasileira de Futebol, Federação Paulista de Futebol, Botafogo de Ribeirão, Criciúma, Federação Catarinense de Futebol, o auditor relator, o doutor Luiz Felipe Bulos. Então, o Guarani, o recurso do Guarani sobre a Copa do Brasil em pauta para o dia 8, mesmo dia do sorteio da Copa do Brasil, mas o sorteio terá início às 14 horas. Então, na quarta-feira, vamos ter novidades, pelo menos essa é a expectativa. Aliás, eu gostaria até da opinião do Tigrão, né, que o Tigrão tem aí a questão jurídica, né, como advogado formado. Ele pode trazer mais detalhes, né, informações em relação a isso. Fato é, Tigrão, que este recurso do Guarani sobre a Copa do Brasil está na pauta do dia 8 de fevereiro, quarta-feira, no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol. Tigrão. É um fato importante, é uma boa notícia. O resultado do julgamento não dá para a gente arriscar antes, mas me parece uma questão de direito adquirido do Guarani que está sendo ferido por uma falha lamentável, amadora até, da Federação Paulista de Futebol. E é importante que esse julgamento do recurso no STJD ocorra antes da realização do sorteio. Porque dependendo do resultado, vai sair uma bolinha com o nome do Botafogo e vai entrar uma bolinha com o nome do Guarani. Não acredito que só para o Criciúma, não. Apesar do Criciúma também estar aí no polo, né, passivo, digamos assim, dentro dessa situação toda, onde o Guarani acaba rolando todo mundo. Federação, Botafogo, Criciúma, Federação Catarinense e daí para frente. Mas não acredito, porque o Criciúma fez pontos. O Criciúma fez pontos dentro do ranking nacional de clubes, exatamente igual ao Guarani, deu empate. Portanto, se a Federação Paulista de Futebol não tivesse repassado uma vaga, das quais ela tinha direito de nomear, para o Botafogo como vice-campeão do Troféu do Interior, o Guarani seria esse representante via federação, sem depender do ranking. Como a federação repassou a vaga do Guarani para o Botafogo, que também não tem nada a ver com isso,
Queria deixar muito claro isso para os nossos amigos aí de Ribeirão Preto. Problema é a federação. O Botafogo, obrigado, federação, legal. Então, mas a gente não tem aqui nenhum artigo de regulamento, nenhum parágrafo que diga que o vice-campeão do Troféu do Interior teria vaga assegurada na Copa do Brasil. Como a federação achou, como nós aqui também achamos, que o Guarani ia pelo ranking, o que deu? Repassou a vaga do Guarani para o Botafogo. Olha, o Botafogo entra pelo Troféu do Interior e o Guarani entra pelo ranking nacional de clubes. Só que deu zebra, empatou em tudo com o Criciúma. E aí vai para um sorteio ridículo e dá a Criciúma. Então acho que para o Criciúma não acontece nada. Com o Botafogo, esse é o recurso, esse é o pedido do Guarani, de que possa ser revisto esse erro cometido pela Federação Paulista de Futebol e mais, que o Botafogo não dispute nenhum jogo antes da apreciação do recurso bugrino. É isso. Então, uma boa notícia, porque depois que saiu o sorteio, até a influência sobre o julgamento é maior, mesmo que ela seja meio que de forma inconsciente, involuntária. Mas o auditor que vai julgar lá fala, puxa, mas já tem até adversário aí para o Botafogo, nós vamos mexer nesse negócio agora, mas então esse é o fato positivo. E aí dá um contorno de maior credibilidade ao caso, o fato do recurso ser apreciado antes da realização do sorteio. Boa notícia. Agora, se vai resolver alguma coisa, é aquela história, né? Como é que nós vamos prever o que é que pode acontecer num julgamento como esse, onde todo mundo que está arrolado vai ter advogado lá argumentando. Botafogo, Guarani, Criciúma, Federação Paulista, Federação Catarinense. Então, vai ser um pega para capar. Tomara que essa injustiça, ao nosso ver, essa injustiça possa ser reparada sem nenhuma responsabilidade do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, mas por um erro de interpretação, vou colocar dessa forma para ficar mais light a conversa, da Federação Paulista de Futebol. É isso aí, a opinião do Tigrão. Olha, é o seguinte, hein? Você, torcedor bugrino, vamos sortear na reta final do programa 10 ingressos para o jogo do Bugre contra a Portuguesa, quarta-feira, 8h30 da noite no Brinco. Atenção, para participar do sorteio você precisa entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No rodapé tem um número de WhatsApp exclusivo para sorteio e uma senha. Então é o seguinte, não vale o telefone, o WhatsApp do Fala Galera, é um número exclusivo. Você vai pegar a senha e mandar junto com seu nome completo e CPF para o número de WhatsApp que está na tela. Os ganhadores vão retirar os ingressos aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, amanhã, a partir das 12 horas. Pode retirar também na quarta-feira, antes do jogo, vale somente um ingresso por CPF. E antes das mensagens dos ouvintes, eu tenho um recado mais do que especial para você da Anhanguera Ferramentas. Está chegando o carnaval está chegando. E a Anhanguera Ferramentas preparou para você uma folia de ofertas com descontos incríveis. E a dica de hoje é para você se refrescar neste verão. Com o ventilador de teto Ventisol, você tem mais conforto para a sua família. Aproveite para comprar por apenas R$ 185,90. É isso mesmo, tá barato demais. E aproveite para deixar o seu jardim ainda mais bonito. O cortador de grama da Trap é ideal para a sua residência. Ele conta com um recolhedor e com cabo ergonômico para facilitar o serviço. E você leva para casa por R$ 656,90. Tá barato demais e fique ligado, pois a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. Corra para a Anhanguera, lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, 55 no Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, 1501 na Vila Mafalda. Em Limeira também tem a Anhanguera, na Via Francisco da Andréia, 6667, no Porto Real 2. Acesse anhangueraferramentas.com.br. A Anhanguera, a marca do profissional.
Participação do ouvinte conosco, não é hora de trocar o treinador Mozart, a culpa não é só dele, diretoria não consegue fazer uma leitura sobre necessidade do time, cadê o meia criativo, cadê o substituto do Yuri? Erraram feio na montagem novamente, porém, como o Tigrão disse, o campeonato é fraco, vamos classificar ainda. É a opinião do Bruno do Jardim Roseira. Boa tarde, Boles, esse time da Ponte sobe fácil, olha aí, ó, Kaique França, Mailton, Fábio Sanches, Matheus e Arthur, Leonardo Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Gé e Everton. Abraços, assinado Adilson do Jardim Flamboyant. CH, o que você acha desse time aqui que o ouvinte mandou? Seria para ele o time ideal, com todos os jogadores à disposição. Kaique França, Mailton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Leonardo Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Gé e Everton. Chubon, é o Pablo Diego lá na frente, não podemos esquecer dele. Ele não pôde jogar ontem e vai tirar ele do time. Eu sei que o Everton é bom jogador, tudo, mas o momento é do Pablo Diego. Se vai jogar nesse 4-4-2, o meu titular do ataque ao lado do Jefferson é o Pablo Diego. Depois, o Everton. Pode ser até que os três joguem juntos, mas com essa configuração de meio campo, o Pablo Diego, para mim, está à frente, por enquanto, do Everton. Boa tarde, Boles, e a todos da mesa. Se parar e olhar, o elenco do Guarani é um dos melhores elencos do Paulistão. Dependemos do Mozart escalar certo, é o Valdir do Vida Nova. Vamos então com as mensagens de áudio, muitas mensagens. Separamos algumas para que os ouvintes possam participar conosco. Agora 18h31, chove em Campinas. Participe conosco, 971021493. Boa tarde, em relação ao técnico Mozart, ele já nem deveria ter renovado o contrato dele pós-Série B do ano passado. Ele é muito teimoso, cara. Ele desfez do futebol do Ludic, que era o nosso melhor lateral direito. Ele insistiu muito no Iago, o que estava aí. Insistiu muito no Maxwell. Insistiu muito no Diogo Matheus, que é um ex-jogador em atividade. E toda vez que sai um volante, ele parece que tem coceira para colocar outro volante, cara. Precisando ganhar do Bragantino, ele tirou o volante, estava amarelado, e colocou o Vilela. Ao invés de colocar um atacante ou um meia agudo ali para dar um fôlego no ataque do Guarani. Não tem condição alguma do Mozart ficar no Guarani, é teimoso demais. E outra, na entrevista coletiva o tempo inteiro ele dando risada, tipo assim, quiser mandar embora pode mandar, minha multa é alta. É lamentável esse técnico, ele tem que sair fora, mano. Não precisa nem jogar contra a Portuguesa, já tem que mandar embora já. Valeu, muito obrigado, ouvinte. Um abraço, uma boa tarde para vocês da Band aí, CH, ao Leandro, ao Tigrão, que não tá aí hoje, né, mas todo o pessoal aí. Zorzinho, Batista, abração aí, Deus abençoe. Márcio Carvalho. Valeu, Márcio, amém, muito obrigado pela sua participação. Aliás, quando o Leandro Vilela entrou, a torcida protestou, né, chamou o Mozart de burro, vaiou, e no final do jogo também a torcida protestou, chamando o time de time sem vergonha. Vamos com mais participações do ouvinte conosco. Amigos da Band, boa tarde. Tenho visto os comentários aí com demissão, relação à demissão do Mozart, que eu também concordo. Eu acho que não tem mais como ficar. Mas o que eu acho que ainda ele não foi, que pelo que eu tenho conhecimento, existe uma multa de R$1 milhão, parece. Então eu acho que esse é o que entrava a saída dele, vai ter que aguentar. Um abraço a todos. Carlos Stefanuto, Fortaleza. Valeu, Carlos, um abraço para você. O CH tem essa multa aí que o ouvinte citou? Desconheço. Também desconheço, e mas vamos checar. É uma situação muito difícil de você comentar, né? Você veja que há instantes você coloca aqui uma opinião e você é mal interpretado, não é? Então, é muito complicado você sugerir para uma empresa. O Guarani é uma empresa. O Guarani sabe do orçamento que ele tem, do que ele pretende, quais são as deficiências. De repente, o que está sendo feito tá bom para o Guarani. Os resultados não estão acontecendo, evidentemente, mas de repente as pessoas internamente acham que na próxima partida tudo será diferente. E é válido isso. E a gente tem que respeitar. A decisão é do Guarani. Eu estou tocando no assunto de novo, tem muita gente aqui. Não, porque Carlos Henrique, estamos solidários à sua opinião. Não precisa ficar solidário com nada. É apenas uma opinião. E nós aqui da Bandeirantes não temos, eu posso falar tranquilamente por todos aqui, porque eu não cheguei ontem aqui. Eu estou aqui, vai fazer esse ano 15 anos que eu estou aqui.
Então, ninguém tem pretensão de mudar a opinião e nem de influenciar nada. Só que a gente trabalha para o nosso cliente, que é o nosso ouvinte. Então, não adianta aqui eu ligar o microfone e não ter opinião sobre as coisas. Aliás, todos aqui, inclusive você que é narrador, o Batista, o Edu Pinheiro, todos têm opinião sobre as coisas. E é assim que trabalha a comunicação. Agora, a decisão é do Guarani. O Guarani que sabe da vida dele. Tem gente competente, paga para fazer isso. Tem analista de desempenho lá, e me parece que tem 2. Tem auxiliar técnico, são 2. Tem o técnico, tem o Pastana, tem o CA, que não é composto por uma pessoa só. Ali tem um colegiado de pessoas que tomam conta do clube. Então, eles que têm que tomar a decisão ou não. Se a decisão for para continuar com o Mozart, independente do resultado quarta, todo mundo tem que respeitar isso. E ponto. Só que cada atitude que você toma, você assume as consequências, positivamente e negativamente. Veja o que aconteceu. E foi levantado a semana passada pelo Tigrão, o que aconteceu na Ponte. A Ponte decidiu, no meio do Campeonato Paulista, demitir o Gilson Kleina. Para onde que a Ponte foi parar? Na Série A2. Mas isso não é regra. De repente muda e melhora. Mas a tendência é não resolver. Por quê? Porque no final das contas, Leandro Boles, quem resolve mesmo a parada são os caras aí do campo. Ah, com certeza. E se o time não tem qualidade, não tem Cristo que dê jeito. Se os caras não quiserem jogar, se o time não tiver encaixado, e acontece isso, às vezes você contrata um montão de jogador aí bem qualificado, recomendado, e as coisas não acontecem dentro do campo. Então tem os dois lados. Os dois lados. E aqui na Bandeirantes ninguém tem aqui a pretensão de ser dono da razão de nada. São só opiniões. O ouvinte tem a dele, os internautas têm os telespectadores, e a gente tem que respeitar a opinião democraticamente de todo mundo. É isso aí, olha, a matéria sobre o julgamento da ação do Guarani por vaga na Copa do Brasil já está no portal Carlos Batista, hein? Acesse lá para mais informações. Sob título STJD, vai julgar a ação do Guarani por vaga na Copa do Brasil na quarta-feira. www.carlosbatista.com.br. Boa tarde, Boles. Na minha opinião, Mozart já deveria ter sido demitido sábado. Retranqueiro. O time só saiu para jogar quando estava perdendo. Vive de cara feia, mexe errado. Temos que trocar de técnico quanto antes. Vencer a Lusa quarta-feira é obrigação, se não quiser cair, é a opinião do Rafael aqui de Campinas. Aliás, Gilson Kleina ontem estreou no comando técnico da Portuguesa e a Lusa perdeu para a Inter de Limeira por 1-0. Vamos com mais participações aqui no Esporte em Debate, agora 18h37. Boa tarde, Boles. Boa tarde, CH. Boa tarde. Júnior de Souza, bugrino da pele até o osso. O CH, não era viável uma escalação, por exemplo, com o Matheus, volante, mais o Rios, e depois ali o centralizado, o Bruninho, junto com o Isaac atualmente, um centroavante e um beirada, que pode ser um dos meninos da base que tem mais força física para poder suportar? Não é melhor fazer o básico do que ficar inventando e nem marque nem ataca? Um abraço. Bom, tá aí CH, o ouvinte sugerindo uma situação para o time do Guarani, pedindo a sua opinião. Sim. Eu acho que quando a coisa fica nesse estágio, né, de muita complicação, o time também está sem confiança, né? Os resultados não vêm, as pernas pesam, o jogador não arrisca, erra mais do que deveria. Então eu sempre, nessas situações, sugiro, sugestivamente, que se faça o mais tranquilo e o mais simples. Então, eu, por exemplo, não teria feito o que foi feito no primeiro tempo. Alvarinho, do lateral direito, só porque o Arturo vai jogar. Pera um pouquinho, agora ele está jogando em casa. E o Bragantino, que merece todo o nosso respeito, e a gente sabe que disputa a Sul-Americana, do investimento, está jogando um futebol só ok. E um futebol que o Guarani deveria ter encarado como encarou no segundo tempo. Com valentia, para cima, porque o Guarani precisava muito do resultado. O que aconteceu, na minha modesta opinião, 50% do tempo foi jogado na lata do lixo. O Guarani inexistiu no primeiro tempo, pelas escolhas também do treinador. Óbvio que a culpa principal é do jogador que está dentro do campo. Se eles tivessem personalidade, atitude, raça, vontade, né, um comportamento diferente, seria diferente o futebol apresentado, mas não foi. Precisou tomar um chacoalho dentro do vestiário, algumas coisas mudaram,
o Guarani acordar na partida. Então, e precisou sair o gol do Red Bull, né? Terminou 0-0 o primeiro tempo. Então, essa opinião, mas a sugestão do ouvinte é muito pertinente, na minha opinião. Mais participações aqui no Esporte em Debate desta segunda-feira. Boa tarde, amigos da Band, que é o Celso do Parque Jambeiro. Fala, Celso. Olhando essa enquete aí, o CH, ele sempre se postou aí não ser favorável troca de treinador, né? Eu vou ter que discordar aí com o nosso amigo aí, que eu tô opinião dele, é claro, cada um tem a sua, mas eu acho que o CH não tá fazendo campanha em trocar treinador, não. Eu sou o ouvinte assíduo aí das rádios de Campinas, né? E especialmente a Band. E o CH sempre se postou aí a não troca de treinador. Já desde a época do Daniel Paulista, né? Então, não faz jus aí a reclamação do nosso amigo, não. Um abraço aí, o Celso aqui do Jambeiro. Valeu, Celso, um abraço para você. Olha o seguinte, hein, você que pretende participar do sorteio dos ingressos para o jogo do Guarani, mais 10 minutos, hein, até 18h50, depois faremos o sorteio através do site Sorteador para definir os 10 ganhadores, tá? Então, mais 10 minutinhos, agora 9, né, porque são 18h41, para você participar conosco. Mais mensagens no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Opa. Então, o Catarino fez uma pergunta pertinente ontem para o Moser e ele, deselegantemente, devolveu com uma outra pergunta, né? O que ele acha? Bom, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que, com esse aproveitamento, eu acho que frequentando ali a proximidade da zona de rebaixamento, eu acho que escalando mal, mexendo pior ainda, jogando em casa com o Bragantino, com medo, eu acho que vai ser mandado embora. Mas eu acredito que não deva, porque o campeonato já está quase acabando e não é possível que ele não consiga ficar pelo menos melhor do que 2 no campeonato para não ser rebaixado. Mas para a Série B, com certeza, acho que ele não fica, não. Um abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação, sempre conosco aqui na Bandeirantes. Mais participações, mensagens de áudio. Boa tarde, Leandro Bolles e colegas da mesa. Sobre a enquete do Mozart, eu acho que ainda valeria a pena ir continuar com ele no Paulista, né? Até pra gente não é muito desastroso trocar técnico aí num campeonato tão curto. E agora as peças a gente percebe que chegaram já um pouco tarde, a gente tem que considerar isso também. E elas estão começando a dar liga. A gente percebe que o Guarani passou a ter algum volume de jogo, né? Falta ainda o homem-gol ainda chegar, então a gente não pode jogar tudo nas costas dele aí, né? Toda a responsabilidade pelos maus resultados, né? Também é dele, mas não só, né? Mas também é de quem, por exemplo, colocou uma multa tão alta aí, né? De rescisão de contrato dele, que a diretoria do Guarani deveria fazer isso, né? Como já fez, então vamos permanecer com ele aí, e a gente percebe que o time está encorpando, né? Então a gente tem que considerar isso também. Eu acho que vale a pena aí a insistência aí durante o Campeonato Paulista, aí ficaria sendo laboratório. É o Erivelto do Jardim Aurélia Bugrino, um abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco, 971021493, mais participações, mais mensagens de áudio, vamos juntos até as 7h30 da noite. Fala, galera da Band, Boles, CH, Tigrão, todos aí. Eu queria falar sobre um jogador no Guarani, para a diretoria ficar de olho, chamado Gerson Magrão, do Santo André, ex-ituano, um jogador que joga fácil, camisa 10 do Santo André. Queria perguntar para vocês qual a opinião do CH, que está aí na mesa hoje, sobre esse jogador. Cabe no Guarani para a Série B, CH? O que você acha? Estive conversando com uma pessoa hoje, muito próxima a vocês, e a gente estava discutindo sobre esse jogador e falamos também sobre a não renovação do Giovanni Augusto. Como o Giovanni Augusto tem contrato até o Paulista, eu, como torcedor bugrino, alertaria essa diretoria a não renovar. Custo-benefício do Giovanni Augusto não vale a pena. Um jogador que está sempre no DM, está sempre machucado, e nós ficarmos refém de um jogador desse não vale a pena.
Eu sou contra a renovação do Giovanni Augusto. É um excelente jogador, mas custo-benefício não está valendo a pena. Um abraço a todos aí, Mauro do Carlos Lourenço. Valeu, Mauro, um abraço para você. Eu vou até a repassar essa pergunta, essa colocação para o Tigrão. O Tigrão, ele citou primeiro aí o Gerson Magrão, que vem tendo destaque, um jogador já experiente no Santo André, e cita também o custo-benefício do Giovanni Augusto, um jogador extremamente importante, mas que vem desfalcando o Guarani e fazendo muita falta nesse meio-campo bugrino. Qual a sua opinião em relação a tudo isso, Tigrão? Bom, coincidentemente, eu falei do Gerson Magrão, que é hoje na hora do almoço na tela da Band. Falei dele quando falamos da derrocada aí do Ituano, que está na zona de rebaixamento, junto com a Portuguesa, 3 pontos apenas o Ituano, e eu falei desse jogador. Ó, parece que não, ele teve na Ponte aí não faz muito tempo, inclusive com o próprio técnico Mazzola, e teve altos e baixos, mas é um jogador que, para a média, né, dos times do interior, dentro do potencial financeiro das equipes do interior, ele está um pouquinho acima daquilo que tem sido mostrado aí. Então, não acho uma lembrança ruim, não, muito pelo contrário. E coincidentemente, falei do Gerson Magrão hoje e da falta que ele está fazendo no Ituano, desarrumou lá, não só por ele, o treinador perdeu o emprego ontem, o Carlos Pimentel, mas o Magrão talvez seja a mola mestra, o ponto de equilíbrio daquele meio campo, e a maionese desandou lá. E quanto ao Giovanni Augusto, ele é um jogador que quando está no time, o comportamento é um. E quando ele não joga, o comportamento do Guarani é de um time acéfalo no meio campo. É um time que chega, força, não se entrega nunca, mas tem muito pouco poder de penetração e perde muito a qualidade. Então a gente tem que pensar direitinho. Ele teve uma contusão o ano passado, depois voltou e jogou o campeonato todo, e agora teve essa infelicidade aí, começo de temporada, é complicado mesmo. A gente esperava ele em campo já na última partida contra o Red Bull Bragantino, nem para o banco foi, vamos ver quarta-feira a possibilidade, mas ele está aí na ponta dos cascos para voltar, e eu acho que tem que avaliar melhor. Essa questão de custo-benefício não é tão baixo assim não, a ponto dele interferir diretamente no comportamento do time como um todo, e o time cai de ponta cabeça quando ele não está atuando. Agora, não vai renovar? Tem que trazer um jogador do nível dele que se machuque menos. E aí, vamos ver quem é que tem a sugestão a dar. Do contrário, segura o homem aí porque ele é bom demais. Vamos com mais participações do ouvinte aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Band. Boa tarde, Tigrão e mesa. Tigrão, eu tô aqui para elogiar a Ponte Preta sempre, sempre, sempre. Mas tem hora que também tem que criticar, e hoje é dia de criticar. Cara, não dá mais para ficar tomando gol com essa zaga que a gente tem, não. Meu, é toda hora entregando a paçoca, quando não é um zagueiro, não é outro, é uns pênalti besta, infantil, velho. Nem no juvenil acontece isso, cara. Então chega, né? Chega, tá na hora do professor ele arrumar a casa, né? Arrumar a cozinha e, pô, melhorar a zaga, né, doutor? Abraço para vocês aí, André do Dic 6. Valeu, André, um grande abraço para você. E aí, Tigrão, tem que arrumar, como você gosta de dizer, a cozinha, Tiger? A copa e a cozinha. A copa é aquela antessala, né? Uhum. Ali coladinha na cozinha e tal, é a cabeça de área. E a cozinha é lá dentro, né? Do fedor, né? Tá ruim mesmo, o Vinte tem razão, um abraço a todos aí no DIC. Tá ruim demais, só que o Hélio não tem muitas opções. Sem o Fábio Sanches, ele tem os que estão aí, Matheus Silva, ele tem o Thiago Oliveira, ele tem o Edson, que é da base, então ainda tem que ir com um pouquinho de cuidado para não queimar o menino, mas me parece bom zagueiro, e ele tem o Guilherme Souza. São 4 zagueiros que ele tem, né? Na verdade, usando um da base é muito pouco. E por isso que eu disse agora aqui, a Ponte está com esse problema aí de inscrição, mas se Deus quiser daqui a pouco resolve, tem que contratar 2 zagueiros de bom nível. Porque zagueiro é o cara que mais toma cartão. Amarelo e vermelho, 3 amarelos, às vezes vermelho. E tem a questão da contusão que pegou o Fábio Sanches agora.
Nós estávamos falando de custo-benefício do Giovanni Augusto. E o Fábio Sanches, que não jogou nenhuma até agora? É culpa dele ter torcido o tornozelo na pré-temporada? Não jogou nenhuma ainda. Então, tá complicado. O Hélio tá consciente disso. Já expressou seu descontentamento pelo alto número de gols que o time vem sofrendo, mas ele tá com pouquíssimas opções e eu não vou me surpreender se daqui a pouco ou ele inventar 3 zagueiros ou ele prestigiar esse menino, o Edson, desde o início. Porque já tem ouvinte mandando mensagem aqui para mim dizendo assim, ó: entre Guilherme Souza e Thiago Oliveira, eu prefiro o Edson. Aí que o Hélio embarca nessa aí também. Talvez tenha que fazer isso, porque os 2 citados anteriormente realmente vem fazendo um campeonato muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Mais uma. Fala aí, pessoal da Band. Boa tarde. Aqui é Renato, Santa Lúcia, Campinas. Perguntar pro Fala, Renatão. Mestre Tigrão, Aí, Tigrão. Ô, Tigrão, quem você acha que tá mais ansioso aí pro departamento médico dar um sinal positivo aí? Pessoal da Nega Véia aí por conta do Fábio Sanches, retorno dele, já que a zaga tá dando umas vaciladas aí. Pessoal do Guarani aguardando Giovanni Augusto. Ou Leandro Bolles, na expectativa do Batistão voltar, hein? Pra ele não pegar mais essa subida aí de jornada dupla. Meninão tá com a garganta até inflamada. Abraço, Tigrão. Valeu. Aí, Tiger, ó, pegando no pé do apresentador, hein? Um grande abraço para você também. Obrigado pela pergunta. Seguramente a ansiedade do Fábio Sanches e do Giovanni Augusto, perto da ansiedade do Bolles pro Batista voltar, nossa, elas são pequenas demais. A ansiedade do Bolles dá de 10-0 na dos dois juntos. Cada vez que ele tem que pegar Luiz de Queiroz, depois a Anguera, depois o Anel Viário Magalhães Teixeira, depois passar do lado do cemitério, que ele tem superstição, e aí chegar na Band... Eu tenho? Diz que você passa pé de cemitério... Comprar o moranguinho, Tigrão. Comprar as 4 caixas de moranguinho. Por quinzão. Pé do cemitério. Uma vez eu dei um ramalhete de flores para uma moça. Ela perguntou, mas que flores lindas. Você comprou onde? Ali no cemitério da saudade. Que isso? Ela falou assim, é esse o futuro que você está vendo do nosso namoro? Um abraço aí pro ouvinte. GB, você conhece o GB lá de Mojimirim, né, Bolis? Claro que conheço, grande amigo. Ele tá... GB é tradicionalíssimo, né? Jornalista de mão cheia, rádio, jornal, internet. Agora ele tá no Facebook, ele tem uma coluna de nota de falecimento. E outro dia o Batista não sabia, o Batista gosta muito do GB. E eu falei isso aí pro Batista, aqui no ar, e ele falou, opa, será que ele tá ganhando uns trocos? O Batista já cresceu o zoião pra fazer também, que ele tem muitos seguidores, né? Eu falei, Batista, parece que é bom de grana, duro é achar o cliente pra ele pagar o boleto depois. Quer dizer, então, que se você, para os mais jovens, né, made in Tigrão, se você não tiver com aquela grana toda para comprar um ramalhete de flores, a situação pode ser resolvida tranquilamente, né, Tigrão? Não, mas eu não fui pegar... Eu não fui pegar dentro do cemitério, eu não faria isso aí. Eu não teria esse desrespeito com as almas. Sim. Jamais. Claro. Jamais. Eu tenho um amigo aí de infância que ele roubava vela no cemitério para pôr em lata de óleo e fazer lanterna para caçar rã. Caçar rã. Ele ia com a fisga na mão esquerda, aquela lanterna que é uma lata... Quem estiver ouvindo aí que já caçou rã assim, pode dizer se eu tô mentindo. Aquela latona de óleo salada... Fazia 2 furos em cima dela, passava um arame, pendurava a lata e acendia a vela para botar no olho da rã, ela ficava com aquele zoião instalado assim, ele ia e dava com a fisga nas costas. Uma judiação, mas a carne é boa. Às vezes acertava a costa de sapo também. E aí o cara, filha da mãe, em vez de arrumar um dinheirinho e comprar um maço de vela para fazer a luz da lanterna, porque a lata de óleo, ela é espelhada por dentro, né?
Então dá aquele reflexo com a vela à noite, no brejo, lá no escuro. Nossa, a rã fica hipnotizada. Eu não fazia com a fisga, não. Eu Não, pegava né? com a mão. Entendi. Com a mão. Dava aquela mãozada. Mas só que eu nunca fui pegar a vela no cemitério para caçar rã. E tem cara que vai. E eu nunca peguei flor dentro do cemitério. É que no entorno do cemitério Sim. tem várias floriculturas. O pessoal compra a flor e leva lá, faz a homenagem aos seus entes queridos e tal. Então eu comprava, esse dia eu comprei na floricultura. Mas quando eu falei que era que eu peguei ali no cemitério da Saudade, ela pensou que foi dentro, entendeu? Sim, Aí entendi. a casa caiu, acabou a farrinha por aí mesmo. Eu imagino. Olha, é o seguinte, para a participação do sorteio dos ingressos, participação encerrada, hein? Participação encerrada, obrigado a todos que estiveram participando. Já já eu divulgo os ganhadores dos ingressos para Guarani e Portuguesa, jogo que será realizado na quarta-feira, 20h30 da noite no Brinco. Vamos a mais um rápido intervalo, agora 18h55 em Campinas, e no bloco comercial tem o Em Dia com a Bola. O Edu Pinheiro vai atualizar tudo para você, que fique ligado aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Torcedor Bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella, você encontra a Cotone, os novos concentrados da Coral com o maior poder de tingimento. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, focalizando aí o Paulistão, jogos do sábado, São Bento 1, Mirassol também 1, Guarani 0, Red Bull Bragantino 1, Ferroviária 0, São Bernardo 1, Palmeiras 3, Santos 1, os jogos de ontem, Ituano 0, Água Santa 3, o Ituano sem nenhuma vitória até agora. Santo André 0, São Paulo 1, Corinthians 2, Botafogo 0 e Portuguesa 0, Inter de Limeira 1. O técnico Gilson Kleina estreia com derrota no comando da Portuguesa. Vamos aqui a classificação dentro do Paulistão. Lembrando que no grupo A, o Bragantino é líder com 10, e segundo Inter de Limeira 10, em terceiro Botafogo com 8, em quarto Santos com 6. No grupo B, em primeiro São Paulo com 11, em segundo Água Santa com 8, em terceiro Mirassol com 8, em quarto Guarani com 4. No grupo C, Corinthians em primeiro 13, em segundo São Bento 9, em terceiro Ferroviária 4, em quarto Ituano com 3. E no grupo D, em primeiro Palmeiras 14, em segundo São Bernardo 11, em terceiro Santo André com 10, em quarta Portuguesa 4 pontos ganhos. Lembrando que são dois grupos de cada grupo que se classificam. E atenção, hein? Amanhã começa a 7ª rodada. Amanhã, em terça, 19h30, lá em Mirassol e Ferroviária. Na quarta, 19h30, Red Bull Bragantino e São Paulo. 20h30 no Brinco, Guarani e Portuguesa. 20h30, Ribeirão, Botafogo e Ituano. 21h35 da quarta no Canidé, Santos e São Bento. Na quinta,
18 horas, Santo André e Água Santa, 19h30 no Allianz Parque, Palmeiras Inter de Limeira, 21h30 no 1º de maio, São Bernardo e Corinthians. Vamos aqui aos resultados da Série A2 do final de semana. Sábado, 15-0, Grêmio Novo Horizontino 1, Primavera 0, Rio Claro 1, São Caetano 2, Monte Azul 2, Comercial 0, Taubaté 1, Lemense 0, Portuguesa Santista 2, Linense 1, Noroeste também 1, Velo Clube 2, Oeste 1 e ontem apenas uma partida, Ponte 2, Juventus também 2. Olha, na Série A2... a classificação é essa: em primeiro, Santista com 16, em segunda, Ponte também com 16, perde no saldo para Santista, em terceiro, Grêmio Novo Horizontino com 13, em quarto, Rio Claro com 11, em quinto, Primavera com 11, em sexto, Velo Clube com 10, em sétimo, Noroeste com 10, em oitavo, Juventus com 10, em nono, Linense com 10, em décimo, Taubaté com 8, em 11º, Comercial de Ribeirão Preto com 8, 12º, 15 de Piracicaba com 7, em 13º, Lemense 6, em 14º, Oeste com 6, em 15º, São Caetano com 6, em 16º e último, Monte Azul com 3 pontos. Lembrando que 8 vão se classificar, depois a 15ª rodada é no dia 11 de março. Aí os 8 primeiros se classificam, os 2 últimos serão rebaixados. E atenção, hein? Na Série A2, na quarta, 15 horas, Juventus e Comercial lá na Rua Javari. Às 15 horas, Monte Azul e Primavera. Também na quarta, 15, hein? Jogo da Ponte é quarta, 3 da tarde, em Rio Claro e Ponte. Às 19 em Barueri, Oeste, 15 de Piracicaba. 19h30, Noroeste Lemense. 20 horas, Taubaté e Portuguesa Santista. 20 horas, Grêmio Novo Horizontino e Linense. 20 horas, São Caetano e Velo Clube. E atenção, Campeonato Carioca. Ontem, Boa Vista 0, Botafogo 4, Fluminense 3, Audax 0, os 3 gols de Germancano. E atenção, terminou há pouco, Portuguesa Carioca 3, Volta Redonda 1. Amanhã, hein? Amanhã, 21h10, Nova Iguaçu e Vasco. E atenção, hein? Sul-Americano Sub-20. Logo mais, 19h30, daqui a pouquinho, hein? Lá em Bogotá, no estádio El Campín, Brasil e Paraguai. O Brasil é líder do hexagonal. Estamos na terceira rodada e os 4 primeiros vão para a Copa do Mundo Sub-23 esse ano, lá na Indonésia. E atenção! Mundial de Clubes lá no Marrocos. Amanhã tem Mengão na fita. Às 16 horas, horário de Brasília, Flamengo e o Al Hilal de Riad, Emirados Árabes, hein? Al Hilal dos Emirados Árabes e Flamengo, 16 horas amanhã. E na quarta também às 16 horas de Brasília, Real Madrid e Al Ahly do Egito. A grande final, os vencedores, né? Quem ganhar na terça amanhã e na quarta, a grande final é sábado, dia 11, também às 16 horas, horário de Brasília. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. Está procurando maior poder de tingimento, fidelidade de cor, mais cobertura e durabilidade? Garanta já a Cotone. São os novos concentrados da Coral que deixam as cores vivas por muito mais tempo. A Cotone. Aqui produzimos as cores dos seus sonhos. Você encontra na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta com o Esporte Debate, reta final do programa desta segunda-feira. Agora são 19 horas mais 4 minutos. Você segue participando conosco, 97102-1493. Algumas pautas, notícias do dia, CH e Tigrão. Vitor Pereira corre riscos de demissão se não chegar à final do Mundial de Clubes com o Flamengo. Você acredita
que o VP, caso ele não chegue à decisão do Mundial de Clubes, ele pode ser demitido, CH? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o adversário do Flamengo amanhã? É um time árabe, não é? Isso. Al Hilal, não é isso? Al Hilal amanhã são 8 jogadores da seleção da Arábia Saudita e alguns outros estrangeiros. Ótimo. Você viu para quem é a campeã do mundo? O campeonato que agora terminou, a Copa do Mundo, acabou de terminar. Para quem que a Argentina perdeu na primeira fase? Na estreia para a Arábia Saudita. Então é bom o Flamengo colocar as barbas de molho, não é? Agora, a tendência é que o Flamengo ganhe o jogo de amanhã e vá para a final contra o Real Madrid. Se acontecer isso, que é a lógica de tudo, não é? Vai ser a primeira vez que um clube brasileiro vai enfrentar um grande na final, que vai ser o Real Madrid, em péssima fase. Nesse final de semana, no Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu, tropeçou de novo e agora deu praticamente adeus à disputa com o Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol. E está perdendo muito jogador por contusão e a gente sabe que os times europeus eles não concentram todas as suas forças nesse Mundial, que eles chamam lá de Mundialito. É muito importante para a gente aqui, mas o pessoal que disputa a Champions não deveria ser assim. Não leva tanto a sério assim. Então, o contrário também é verdade. Tudo que o Vitor Pereira precisa é chegar à final e jogar bem contra o Real Madrid. Nem precisa ganhar, porque a força, para mim, pelo menos, é desproporcional em termos de investimento, de clube, de camisa, de tudo. Mas pode acontecer. O Corinthians não ganhou do Chelsea? Então, pode acontecer. Agora, eu primeiro, se fosse torcedor do Flamengo, eu primeiro pensaria e mandaria fluidos positivos para o time conseguir ganhar o jogo de amanhã. Porque o Flamengo não está numa fase legal. Então, cuidado com o Al Hilal. Cuidado. Porque lá não tem bobo, não. É isso aí. Bom, o CH voltando e também, Tigrão, aos nossos assuntos, os assuntos caseiros. Na Ponte Preta, o Pablo posso Diego... falar do Flamengo também? Opa, vai lá, Tigrão, eu quero a sua opinião, sempre muito importante. Só para dizer, Bolis, que essa semifinal aí, ela é de uma tensão inacreditável. Porque não tem realmente mais bobo dentro do futebol, haja visto o que fez o Marrocos, né? Despachando Espanha, depois despachando Portugal na Copa do Mundo. E a Arábia Saudita ganhando a primeira da Argentina na estreia, e a Argentina acabou sendo campeã do mundo, mas perdeu para a Arábia Saudita. Então esse time aí é assim, ó, não é um futebol incipiente mais. Agora, aos olhos de quem não acompanha tão de perto, é uma obrigação, é como bater em bêbado. Se bate e não fez mais do que obrigação, e se apanha, passa a maior vergonha do mundo, o que aconteceu já com o Atlético Mineiro perdendo para o Casablanca, Raja Casablanca, do próprio Marrocos, né? Então, é uma tensão. Eu me lembro do Corinthians em 2012, para passar pela semifinal, gol de 1-0 magérrimo, com gol do Guerreiro, né? Mas, nossa, num aperto danado. Depois que ganha e vai para a final... se perder do Chelsea está dentro, porque o investimento é maior, porque é Europa, porque não sei o quê. É campeão da Champions League. O Flamengo passou pelo Al Hilal amanhã. Tudo bem, agora vamos divertir contra o Real Madrid para ganhar. Diversão para ganhar. Mas se perder e não tiver goleada, fizer um jogo equilibrado, tá tudo certo. Agora amanhã a tensão é muito maior, por isso que eu acho que a preparação psicológica e emocional é muito importante nesse momento. E chegando na final, que é no sábado, né? Flamengo e Real Madrid, jogo igual, sem favoritos. Eu não atribuo, se chegarem, favoritismo para o Real Madrid, Bolis. É isso aí. Lembrando que o Real Madrid viajou, né, para Marrocos. Marrocos e Espanha são países próximos, né? Apesar de um estar na África e outro na Europa, mas o Courtois não viajou, o Benzema também não, assim como também o Militão, Éder Militão brasileiro. Mas existe até a possibilidade, caso o Real Madrid vá para a final, do Courtois jogar. Mas para o primeiro jogo, o jogo da semifinal, na quarta-feira, ele não estará em campo. Bom, vamos voltar então, na reta final do programa, aos nossos assuntos, os assuntos de Guarani, Ponte Preta e Guarani. O CH, eu perguntava a você sobre o Pablo Diego. Pablo Diego deve seguir como desfalque na Ponte para o jogo contra o Rio Claro. Qual a sua opinião em relação a isso? Ele faz muita falta. Ele é o parceiro, apesar do Dudu no primeiro tempo ter ido bem. Ele é o parceiro que alimenta o Jefferson.
O Pablo Diego foi uma grata surpresa. Eu não esperava esse performance e desenvoltura que ele teve no começo. Não é nenhum craque, mas é um jogador que eu aprendi a ter respeito pelo futebol dele. É um rapaz inteligente e que fez as primeiras partidas muito bem. Tomara que ele volte o mais rápido possível, que para mim ele faz muita falta. Aliás, você tocou num assunto interessante do Dudu Ratamoto. Eu não tiraria, não. Achei que ele estava bem no jogo, né? O Hélio tira, coloca o Ramon Carvalho, se não me falha a memória. Depois ele faz outras alterações. O Everton, que ele colocou o Everton. Canto, né? Mas Dudu Ratamoto estava bem no jogo, né? Tava bem, mas a gente não sabe se tá cansado, se sentiu alguma coisa. Exato. Dizer que tá errado. Eu também fiquei na hora, acho que a gente conversou em off, eu não me lembro bem na transmissão. Eu também fiquei com a sensação que ele poderia ter ficado um pouquinho mais. Mas, poxa, o Hélio mexeu o doce ali de uma maneira que, pra mim, o time reacendeu no jogo depois dos 30 minutos. Então não dá pra dizer que foi um equívoco do treinador. Pelo menos eu penso assim. Ô Tigrão, em relação ao Guarani ainda, o Bugre quer usar a última vaga no Paulistão para encontrar o camisa 9. Perdeu o Yuri, o Nicolas Careca mais uma vez se machucou e o Gênison não consegue jogar. A diretoria não confirmou nomes de Gustavo Coutinho e também de Bruno Mendes, aquele mesmo. Bruno Mendes, revelado pelo time do Guarani, chegou a acompanhar alguns jogos do Bugre nesse Campeonato Paulista da Série A1. E aí, Tigrão, age corretamente? O Guarani tem que buscar realmente um camisa 9? Ah, precisa, né? Você vê que no sábado jogou com Bruninho e Neilton. Os dois são de beirada. Depois veio o Rafael. Aliás, entrou muito bem. Estava falando aqui no WhatsApp com o Lobo, Edmilson Garcia, e ele é bugrino da pele até o osso. E ele é partidário de que esse moleque deveria receber uma oportunidade desde o início. Leva bem a bola, arrasta e tal. Eu acho que ele entrou muito bem mesmo contra o Bragantino. Mas ele não é pivô, né? Nem ele, nem o Neilton, nem o Bruninho. Quem é pivô, quem é atacante de referência aí, é o Gênison e um pouco o Derek, mas também gosta de sair um pouco. Mas o Derek é mais centralizado. Então, não sei não. Eu acho que o Guarani tendo uma vaga aí, com a saída do Yuri, ninguém pegou ainda a posição. Eu acho que poderia sim, desde que apareça, é uma posição também de muita carência, é difícil achar jogador aí para essa função, fazedor de gol, centroavante de boa qualidade, mas eu acho que o Guarani deveria tentar queimar a última inscrição exatamente no ponto de referência ofensivo. Vamos com mais participações do ouvinte aqui conosco através do WhatsApp da Band Campinas 971021493, é o Fala Galera. Fala Boles, boa noite aí pra você, pessoal da Band aí. Opa, boa noite. Vê se o Tigrão concorda comigo. Respondendo Fala Galera aí, eu não gosto do Moser desde a contratação dele, eu acho que ele é um técnico mediano, de mediano para fraco. Teimoso, ele mesmo falou na coletiva aí no último jogo contra o Bragantino, que ele não abre mão das convicções dele, então não adianta. E eu só tenho um ponto favorável a ele, que pode ser favorável ou não, dependendo da teimosia dele. Nós temos aí 6 jogadores do Guarani que destoam um pouco da normalidade. 2 na defesa, que é o Gemerson, lateral esquerdo, e o Castan, zagueiro. 2 no meio campo, Richard Rios e Giovanni Augusto, e 2 no ataque, Neilton e Derek. E o único ponto que conta a favor do Mozart é que esses 6 jogadores, que estão um pouco fora da normalidade do plantel do Guarani, não atuaram juntos em nenhuma rodada ainda do Campeonato Paulista. O que você acha aí, Tigrão? Um abraço. Marcelo Capelete, aqui do Okinawa de Paulínia. Valeu, Marcelo, um abraço para você. E aí, Tigrão, qual a sua opinião em relação ao que disse o ouvinte? Ô Marcelo, um grande abraço para você, a todos aí do belíssimo Okinawa, em Paulínia, conheço aí. O Marcelo está absolutamente correto. Então, eu também não tenho procuração aqui para defender o Moser, mas o elenco é muito curto, né? E também o cara perde o jogador que alavancou junto com o Gênison a reação na Série B do ano passado, que foi o Yuri Tanque. E eu disse aqui, você devia estar ouvindo o programa, que não é que o Giovanni Augusto seja o Zenon. Não, não é isso. Né? Não vamos cometer aqui nenhuma heresia. Nem o Alfredo da década de 70, ou um Flamarion numa função diferente. Não. Djalminha,
vamos parar por aí. Não é. Mas, dentro da realidade do elenco do Guarani atual, sem o Giovanni Augusto, o time já tem um contorno de comum. Sem o Giovanni Augusto, ele fica abaixo de comum. Então, você está coberto de razão. E desses 6 aí que você pontuou, 2 na zaga, 2 na linha de 4 defensiva, 2 no meio e 2 na frente, eles realmente nunca jogaram juntos. E isso é, sim, um ponto de defesa para o Moser. E você pode observar que quando ele conseguir escalar aquilo que ele tem de melhor, o time vai render mais. Começando, fundamentalmente, pela volta do Giovanni Augusto. É isso aí. Tem uma pergunta aqui para o Tigrão, mas eu vou repassar até para o CH, que ontem esteve conosco, também com o Tigrão na transmissão do jogo da Ponte contra o Juventus. A pergunta do 5581 é o Marcos, sobre o atacante do Juventus, o Bruno Moraes, né, que fez os 2 gols ontem do Juventus. Serviria para o Guarani? Camisa 9? Claro que ele não pode jogar o Campeonato Paulista, né? Porque jogadores que disputam Série A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, eles não podem trocar de time no Paulistão, mas visando uma Série B do Brasileiro? Se você me permite, eu vou responder sua pergunta, mas de outra maneira. Sim. Não indicando para clube nenhum. Eu vou falar do jogador. Eu acho que é um atleta de característica mais centralizada, grandão, não é tão rápido, mas tem boa técnica, é um jogador interessante e não deve... O problema é que esse rapaz não é um garoto, ele já tem aí um currículo bem extenso, mas é um jogador interessante, sim. Gostei da movimentação dele e do comportamento dele, sim. Muito bem, está respondido para o ouvinte. Mais uma mensagem antes do intervalo. Boa tarde, CH, Tigrão, Boris. Opa. Aqui é o Clóvis Medina de Indaiatuba, Ponte Pretano. Tava aí ontem no jogo da Ponte, tava vendo o jogo, tava complicado o jogo da Ponte. Hoje tá com a defesa muito pecando, a defesa da Ponte tá muito difícil, hein? Complicadíssimo. Mas uma coisa eu queria colocar em pauta aí, não sei se vocês acham, é o batedor de pênalti. O que tá acontecendo com o Elvis, gente? Tá meio difícil, hein? O que o Hélio vai fazer? Será que ele vai trocar o batedor de pênalti ou vai deixar o Elvis lá? Parece que o Elvis parece que tá meio... Sim, vai, não vai? É um cara que o Elvis, a Ponte sem o Elvis fica muito ruim, mas ele tá meio assustado no pênalti. O que vocês acham? Ajuda eu aí. Abraço, fica com Deus, todo mundo aí. Abraço, abraço. Valeu, um grande abraço. Pergunta para os 2 comentaristas. Eu começo com você, Tigrão. Elvis não deveria mais cobrar pênaltis? A Ponte deveria trocar o seu cobrador oficial? Deveria, sim. Eu falei isso hoje também no Donos da Bola e contei uma história de mestre de Cá. Em final de carreira, ali 83, 84, ele parou em 85. Batia as faltas, fazia estripulias. Era um estilista da bola e sempre bateu pênalti. Num determinado momento da carreira, ele perdeu, acho que 2 na sequência, e por iniciativa dele, ele disse o seguinte: não bato mais, vou bater falta, vou fazer lançamento, vou organizar o time, mas pênalti põe outro. Tem hora que tem que trocar, e tá na hora de trocar o Elvis, ele tá batendo muito mal. Bateu muito mal contra o Taubaté e bateu muito mal ontem. E só falando do Bruno Moraes, do Juventus, ele tem 34 anos, tá? Eu acho que é aquela história. No jogo de ontem, eu acho que ele jogou acima das suas possibilidades. Fez uma partida exuberante, né? Fazendo os 2 gols, metendo uma na trave, fora o bafo. Agora, vamos lá também, né? Eu queria ver o Bruno Moraes marcado por uma zaga não tão trapalhona como a zaga da Ponte de ontem. E para você, CH, em relação ao tema trocar de cobrador oficial de pênaltis na Macaca? Como é que você pode dizer que está errado? Ele é o principal batedor. Como é que você pode dizer que está errado um cara que bate falta como esse cara bate? Agora, o momento não é bom. E é uma decisão dele e do treinador. Isso aí é momento, cara. De repente ele tá com a chuteira apertada, de repente ele não tá... Ele pode estar com algum problema. Agora, eu não posso discutir a categoria... Chuteira apertada, pode ser. Pode, não pode? Claro que pode. Pode estar com uma unha encravada, talvez tá com um cisco no olho, não pode? De uma dor de barriga. Pode ou não pode?
Então é uma coisa que eu não consigo. Eu acho que sugestivamente, até para dar um tempinho, existem outros batedores, não é? Eu faria isso, conversaria primeiro com o Elvis. Olha, você não acha que dá um tempinho, pá, e põe o outro para bater. Agora a Ponte tem outro cara para bater com a mesma categoria que tem o Elvis? Essa é a pergunta. Eu por exemplo, me parece que a sequência é Elvis, Pablo Diego e depois o Jefferson. Agora, eu pergunto para você, até outro dia o Hélio fez um comentário a respeito do Ger batendo pênalti, que disse que você mata todo mundo no coração, porque ele tem um jeito de bater meio diferente, né? Eu nunca vi o Ger bater pênalti. Então é uma decisão deles lá. Agora que realmente os 2 últimos pênaltis batidos pelo Elvis foram um verdadeiro desastre, foram. Agora eu não ouso dizer que o Elvis tem que deixar de bater pênalti. O jeito que ele bate na bola, cara. Agora, ele bateu muito mal os 2 últimos. É uma decisão do treinador, do comando dele. Agora 19h20 em Campinas. Atenção, você ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Você sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu tenho uma dica para você. A dica é a seguinte: é o indicado pelo fabricante no manual do veículo. Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. E cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente. Então, atenção, é muito importante, mas importante mesmo, usar a especificação correta. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em lubrificantes Petronas, Móbil e muito mais. E lá o atendimento é diferenciado. Da Rocha Autopeças vai informar qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Acesse o site rochaautopeças.com.br, encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale direto com o vendedor. Peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Do Pinheiro. Vamos à ficha técnica. Ontem, Neoquímica Arena. Começou 18h30. Corinthians 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Aqui quem narrou na Band foi Ulisses Costa. Olha, o Corinthians jogou com Cássio, Fagner, depois Rafael Ramos, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Juliano, depois Fausto Vera, Rony, Renato Augusto, depois Paulinho e Adson, depois Júnior Moraes, Roger Guedes e Romero, depois Matheus Araújo. O técnico é o Fernando Lázaro, o filho do Zé Maria. E o Botafogo de Ribeirão com Matheus, Tássio, Lucas Dias, depois Guilherme Madruga, Marcel, depois Gustavo Henrique, Jean Vitor, Diogo Silva, Guilherme Mantuan, Felipe Souto, depois Marcos Júnior, Esponte, Osman, depois Gustavo Xuxa, Robinho, depois Edson e Salatiel. Técnico Paulo Baier. Olha, os gols foram no primeiro tempo de Adson e Roger Guedes. Cartões amarelos para Fagner do Corinthians e Guilherme Mantuan do Botafogo. Olha o público ontem na Neoquímica Arena.
41.595. E o público total, 41.804. Renda, R$2.565.307,50. Ficha técnica ontem, Neoquímica Arena, Corinthians 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Esporte em debate, na Bandeirantes. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Atenção para os ganhadores em sorteio de ingressos para o jogo do Guarani. Alô, Flávio Roland, Álvaro Simões Júnior, Daiane Gomes Sampaio, Valdir Elias, Davi Gabriel da Silva, Flávio Lopes Roland, Aparecido Dias Nascimento, Deise Aparecida Galucci de Souza, Leandro Ari Dentini e Silmara Fátima Brené. Flávio Roland, Álvaro Simões Júnior, Daiane Gomes Sampaio, Valdir Elias, Davi Gabriel da Silva, Flávio Lopes Roland, Aparecido Dias Nascimento, Deise Aparecida Galucci de Souza, Leandro Ari Dentini e Silmara Fátima Brené. Os ingressos amanhã, a partir do meio-dia, aqui na sede da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, recepção, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel, a partir das 12 horas. E os ganhadores poderão também retirar o ingresso na quarta-feira, antes do jogo. E agora, o Na Lata aqui na Bandeirantes. Responde na lata. Na lata é na lata mesmo. Na lata elevado à quinta potência. Vamos lá, CH e Tigrão. Abel Ferreira voltou a ter nome Abel Ferreira voltou a ter nome discutido para assumir a seleção brasileira. Eu começo com você, CH, você aprova? Eu aprovo. Desde o ano passado o Batistão está perguntando isso para mim. Eu sempre disse que o ideal seria ele. Agora existem outros nomes, né? Nomes interessantes, mas se ele for escolhido, eu estou de acordo. E para você, Tigrão, você aprova Abel Ferreira na seleção? Tecnicamente, não deixa margem a nenhuma dúvida. Também aprovo, claro. Treinador que vive um momento excepcional, jovem, inteligente, conceitos modernos. Agora tem que diminuir um pouquinho o temperamento, né? Tem que ter um pouquinho mais de postura. E, às vezes ele quer jogar. Ontem já falou mal de arbitragem, assim, muito escancaradamente. Mas, corrigindo um pouquinho a adrenalina, eu acho que é o nome mais indicado. Amanhã começa o Mundial de Clubes. Quem você, Tigrão, apostaria para ser campeão do torneio? Flamengo. E você, CH? Real Madrid. Raíssa Leal, a fadinha, conquistou o título mundial de skate de rua aos 15 anos. CH, o que você faria ou o que você conquistava aos 15 anos de idade? Eu passava no colegial de um ano para outro. Foi a única conquista naquele momento. Talvez uma namorada, que eu nem me lembro quem era. Talvez no máximo. É isso que eu conquistava com 15 anos. E você, Tigrão? 15 anos eu era campeão de bets na rua. Campeão do quê? Bets. Explica um pouquinho pra gente. Você nunca jogou bets? Não, eu já, mas eu gostaria que você explicasse. Bets, você fica numa casinha que é um tijolo e fica um cara atrás do você. E você é parceiro daquele que tá jogando a bolinha lá pro outro betear. Certo. E o parceiro desse que tá atrás de você tá beteando de lá pra cá. E quem betear mais longe, fizer mais pontos, acaba ganhando o jogo. E quem acerta com a bolinha de camurça na casinha, vai pro comando do bets, e aquele que tava no bets, ou seja, batendo o taco... Seria o jogo do taco, então. Jogar com a mão a bolinha na casinha do outro.
Entendi. É sensacional. Sensacional. Eu uma vez fui dar uma beteada tão forte, eu virei assim o braço para trás para dar aquele impulso assim, para pegar bem forte na bola, ou seja, fui para trás para voltar. Quando eu fui para trás, o cara tava muito perto aqui atrás da casinha minha, acertei no pé do ouvido dele, acabou o jogo. Foi todo mundo pro Sandu, lá perto do Corpo de Bombeiros, ali na Zé Paulino. Então é legal, né? 15 anos é o que eu fazia. E também era bom em arremesso à distância. Entendi, tá bom. Quer falar alguma coisa? É uma espécie de beisebol sem grife. É isso aí. Então, beleza. Olha, só para fechar, tem a pergunta secreta aqui, rapidamente, hein? Temos alguns segundos. Qual equipe brasileira fez a pior campanha do Mundial de Clubes? Internacional 2010, Atlético Mineiro 2013, Palmeiras 2021 ou Cruzeiro 97, CH? Atlético Mineiro. E você, Tigrão? Não tem um outro aí não pra você citar aí? Não. Não? Palmeiras não fez pior não no ano retrasado? Mas e aí, vai citar o Palmeiras? Vai de Palmeiras ou não? Você citou 3, repita pra mim. Vamos lá, Inter 2010, Atlético Mineiro 2013, Palmeiras 2021 ou Cruzeiro 97? Palmeiras. É isso, acertou. Valeu, Tigrão, um grande abraço, até amanhã, Tiger. Acertei o Palmeiras? Acertou, 2020-21 foi o único sul-americano a participar do torneio e não marcar gols. Valeu, até amanhã. Valeu, um abraço. Valeu, CH, forte abraço, até mais. Tchau. Na sequência vem aí o Esporte em Debate, edição nacional para você. Forte abraço, até a próxima. Na Bandeirantes. Oferecimento Tinta Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil.